Ok, boa noite. Eu sou Miro Veloso. Estamos de volta com mais uma edição do nosso Mentalize de hoje. Beleza? Vou baixar aqui o áudio. É um prazer muito grande estar com vocês mais uma vez, né, em mais um episódio do Mentalize. Agradeço a Deus por mais um dia que Ele nos concede e por mais uma grande oportunidade. Nosso desejo sempre será trazer você a mentalizar, a pensar, né, em suas decisões, em seus conceitos. Nosso desejo sempre será estar trazendo aqui figuras que tragam conteúdo para que a gente possa nos elevar mentalmente, espiritualmente, culturalmente. E no podcast de hoje nós temos a grata satisfação, depois de uma luta muito grande, meses e meses, para conseguir uma agenda desse vereador, certo? Estourado, o Mentalize hoje, com muito prazer, com muita satisfação, certo? E por que não dizer com muito orgulho, não é? Porque quem faz a coisa certa, quem anda direito, vem no Mentalize, certo? E é um orgulho muito grande para nós. O nosso entrevistado de hoje será ele, Bolinha, que usa o jargão o estourado, meu irmão. Prazer muito grande ter Bolinha aqui conosco. Nesse instantinho ele vai dar as palavras iniciais, mas eu quero agradecer aos meus colaboradores. Essas pessoas que têm acreditado no Mentalize. E é por causa de Deus e de vocês que o Mentalize completou, né, agora 4 meses e já passamos da casa dos 5K. Quero agradecer ao meu amigo Zé Barbudo, Loud Beat, meu amigo Daco, Luciano Francisqueto, quem fez por Itabela pode fazer muito mais. Forplay, meu amigo Carlos Vinícius, tráfego pago é com Forplay. Moraes Taxista, viaje com segurança. Falou em material de construção, falou em Trevo, materiais para construção, meu amigo Daniel. Igor Madeiras, Bruno Autopeças, IGP Fibras, Multigás, nosso amigo Joel, obrigado Joel. Agradecer a Óticas Dantas, NK Mídias Sociais, Gilcinho LEDs e Loja do Japa. Acompanhando Bolinha Estourado, hoje está aqui o pastor Diego, né, e o nosso amigo Emerson nos nossos estúdios do Mentalize. Bolinha, boa noite, um prazer muito grande, pode chegar aí mais pertinho aí. Miro, irmão, boa noite. Quero primeiro agradecer a Deus aí a oportunidade, agradecer também pelo espaço cedido aqui, você e pela sua esposa. É muito importante esse espaço de comunicação. Me sinto muito honrado de estar aqui com você nessa noite. Bolinha, você é nativo de Porto Seguro? Não, na verdade eu nasci em Itabuna, né, vim para Porto Seguro muito novinho. Uhum. Na verdade meus pais, né, participaram desse êxodo, tinha uma farmácia aqui no centro de Porto Seguro, ali na Getúlio Vargas. Certo. E moro aqui desde muito pequeno, vivi ali naquela parte do campinho ali no centro e depois, com 12 anos, fui morar no Mirante, onde eu resido até hoje. Bolinha, quando ele conheci, não tinha nenhum cabelo branco, né? Os cabelos chegaram aí, os 50 chegou também, não? Nada, ainda fiz agora 43. Na idade mesmo, no gato quando eu jogava bola, devia ter uns 30 e pouco, né? Quer dizer que o velhinho aqui, de todo mundo aqui, sou eu. Eu acho que mas você tá pintando o cabelo? Não, tô pintando. Eu tentei dar um toque nele um dia desse aí, mas rapaz, não sei pra quê, me arrependi. Assuma, Bola, que eu também tentei uma vez pintar. Me arrependi. Você vira escravo, né, Bola? Fiquei... Bolinha, é um prazerzão ter você aqui conosco. Era assim, pedido de muitas pessoas, né? Por que não traz Bolinha? O que está acontecendo? E eu acredito que nós vamos ter uma noite de muito conteúdo, né? Muita coisa pra gente... Muita informação, né? Conversar, muitas informações. A primeira coisa que eu queria saber de você, Bolinha, antes de ser vereador, quem era Bolinha? O que Bolinha fazia? Mas é assim, eu sou enfermeiro de profissão, me formei em 2012 e trabalhava na CVC também, fiquei um período aí de 7 para 8 anos trabalhando na CVC, inclusive meus amigos que estão me acompanhando aqui hoje também
são meus amigos de longas datas, como família, trabalharam comigo também nessa mesma época. E eu passei por um período de dificuldade, né, de um problema com a política na época, porque na profissão de enfermagem eu me senti um pouco perseguido, né, por uma secretária de saúde que tinha na época, e acabou, né, encurtando meu caminho na área da enfermagem, mas me potencializou a vida pública, né? Não aceitei naquele momento aquela perseguição e achei que aquilo ali era um absurdo. Falei, não, peraí, tenho que proagir sobre isso. Graças a Deus, acho que já era Deus preparando as portas e o caminho realmente para que a gente se tornasse um político aqui na cidade. Quantos mandatos, Bola? Estou no terceiro agora. Terceiro mandato? Terceiro mandato. Certo, então vamos lá. O primeiro mandato você foi eleito com quantos votos? Primeiro mandato a gente foi eleito com 596 votos. E como foi que nasceu essa vontade de ir então, assim, da vida pública? Na verdade, eu sempre tive esse meu jeito de correr atrás, de lutar pelas comunidades, do inconformismo, né? Certo. Que é aquilo de... Tem pessoas que têm isso, né? De não concordar com as coisas, de achar que precisa melhorar, de que pode melhorar. E assim, dentro do meu reduto, dos meus amigos, a gente sempre teve esse papel de estar na frente, de se posicionar. Quando aconteceu essa linha da perseguição, que eu fui perseguido, né? Uma situação muito tensa na época com a secretária de saúde do município de Porto Seguro, em 2014, acabou nos motivando e eu reuni com um grupo que eu tinha de amigos e falei, rapaz, a gente tem que dar uma resposta sobre isso, né? Como é que a gente aqui da cidade, que sempre caminha por aqui diariamente, aceita que uma pessoa venha de fora e faça isso com a gente. Isso acabou nos motivando, virou um impulso realmente. E a partir daí, a gente começou a se movimentar politicamente também, a cobrar os amigos, a pedir que as pessoas, né, fizessem parte com a gente, se mobilizassem com a gente nessa missão. Porque acho que tudo parte de uma missão, né? Quando você crê num objetivo, você fala, não, realmente alguém precisa se erguer. E você sabe, ser uma voz também não é fácil. Sim. Né? Você participa disso, você sabe que é muito mais fácil o silêncio. Então, quando você vem e sai da ostra para aparecer, você também mexe em coisas que não é simples. Sim. Mas graças a Deus, Deus nos abençoou. 2016 muito simples, mas quando é missão também não se tem como homem levantar contra. Então deu certo e a gente está aqui até hoje. E aí veio a primeira vitória com 96 votos. 96. Na segunda você já... Aí nós fomos para 1.547 votos na segunda eleição. Já foi uma eleição que a gente, né, já com serviço prestado, já um vereador de mandato, mas com participação ativa nas comunidades. Certo. Né, pegamos um governo que na época também foi um facilitador disso, porque nossas demandas, as cobranças, aquilo que a gente estava nas comunidades vendo de carência, a gente tinha uma resposta de um outro lado. Certo. Então, a gente conseguiu, né, complementar aquilo que a gente enxergava de melhorias para as comunidades e levar essa melhoria de fato, porque eu era uma pessoa atuante de dentro, né? Certo. Uma coisa é um prefeito que ele entende que ele precisa fazer uma administração, outra coisa é um prefeito que vivencia isso como os moradores que vivenciam. É um filho que vai no hospital, você que vai numa UPA, você que anda nos bairros e passa pelas lamas, você acaba tendo uma vivência e você quer mudar essa realidade. Certo. Então, no governo, no primeiro para o segundo mandato, eu participei disso. Sim. Então, até sou muito grato à política daquilo que eu também participei de uma construção. Na minha comunidade, por exemplo, nós fizemos mudanças extremamente radicais, né? Uma ladeira de Alpormal, que era um sonho da comunidade, interligou uma BR-367 a bairros importantes, Miraporto, Saputi e o Mirante, interligou com aquela grande interligação Saputi-Mercado do Povo, que ligou com a UPA, que gerando mobilidade ali nas comunidades, dentre tantas outras pavimentações que realmente, naquela situação, era necessário para a mudança de vida do povo, né? Certo. Então, a nossa política, ela teve esse plus, porque foi um vereador que questionava e cobrava, mas que tinha uma participação do outro lado de ouvir a sua cobrança e fazer com que aquilo se torne uma realidade. Então, por isso, nós tivemos 1.596 votos. Ok. Os dois primeiros mandatos foi com quem? Com Cláudia? Não, o primeiro mandato foi com Cláudia. Certo. Eu fui eleito com 1.500 e pouco e já peguei o mandato de Jânio, né? Certo. Já peguei o de Jânio. Então foi um mandato com Cláudia isso, e um mandato com Jânio. Isso. E agora eu estou com ele novamente, né? Ele novamente é o prefeito da cidade. Certo. A expressão que você disse, estou com ele novamente. Ele é o prefeito. Sou como parceiro, né? Como parceiro. Mas, Bolinha, você hoje é conhecido dentro, a gente não vai perder tempo aqui. Você hoje é conhecido pela gestão como um cara polêmico, certo? Como um opositor sagaz. Você é esse cara intitulado
Rapaz, eu nunca, pela gestão olha, de polêmico, assim, de opositor sagaz. até sendo muito claro para quem está nos acompanhando, eu nunca acreditei em política de situação nem política de oposição. Sim. Política ela tem que ser neutra e você determina mediante aquilo que você enxerga. Hum. Fez bem, você parabeniza. Fez mal, você questiona. Até porque o questionamento, ele não é um questionamento solto, ele é um questionamento de uma população que chora, que sangra. Hoje, por Certo. exemplo, eu tive Maria Viúva. Certo. Inadmissível que alguém consiga ficar no silêncio com aquilo ali. Você pode ser parceiro e questionar, que é o normal. Você pode ser parceiro e ser covarde e se silenciar. Eu prefiro ser parceiro, como eu fui na primeira gestão, como eu te falei, e eu não deixava de cobrar. Eu me posicionava com força, com cobrança. Porém, eu tinha uma sensibilidade do outro lado de uma pessoa que eu via. E isso faz totalmente a diferença. Porque você tem um executivo que ele é quem determina os valores, né, para onde serão alocados. Certo. E quando você não tem essa presteza, realmente só nos resta você se opor, você ser contra, para fazer com que sua voz, pelo menos de uma opinião pública, chegue. Eu não me tornei um opositor a Jânio porque eu quis me tornar um opositor a Jânio. Eu fui levado às consequências que ele me colocou. Certo. É um governo ausente, de um cara que não vivia na cidade, de um grupo político que briga entre eles mesmos e que o jogo pelo poder é muito maior do que a realidade do que a população vive. Vocês notam isso aqui em Trancoso, vocês vivenciam isso aqui diariamente. Então, eu como não sou covarde e entendo que isso foi uma missão dada por Deus e também respeito muito o voto que eu recebi, eu não tinha como me silenciar mediante a isso. Então, por isso, há movimentos políticos como a que ocorre em Porto Seguro. Infelizmente, inevitavelmente, eu sempre me tornarei oposição, porque é políticos que não aceitam o contraditório, que não sentam para dialogar, que não gostam de ouvir os debates. Então, infelizmente, eu não posso me fazer presente nesses meios. Ok, eu já começo com ele abrindo o verbo e mandando ver, dizendo o porquê dos seus posicionamentos. Olha, eu quero dizer que hoje nós vamos ter um momento aqui em que todas as pessoas que querem fazer perguntas, todos os comentários, nós vamos ter um horário em que nós vamos separar, certo? Só para dar a atenção a você que está nos dando esse prazer de estar conosco aqui. Mas quero aproveitar e pedir para você que agora está nos acompanhando, eu digo sempre que ninguém vive nesse mundo sozinho, todo mundo tem um amigo. Então compartilhe, certo, esse podcast agora, pega o link aí ó, e compartilhe com seu amigo, porque tem muita coisa que a gente vai estar aqui conversando com Bolinha e é preciso que toda a cidade, toda a população entenda. Bola, você fala, quando você descreve seu mandato, você falou sobre sensibilidade política. Sensibilidade política. Você acha que falta isso hoje nos gestores? Mas o que acontece? Eu tenho um enorme respeito pelo prefeito hoje em questão, né? Eu vou citar sobre ele aqui para que eu consiga explicar melhor. Tenho um enorme respeito pelo legado dele, sei que ele realmente tem um império muito, muito presencial dentro tanto de Porto Seguro como da região toda. Sei que ele, né, faz por onde ter esse grupo político que o acompanha e isso eu não entro nesse mérito. Sim. A situação toda é que quando você tem uma luta posicional como a que eu tenho, muitas vezes isso incomoda a grupos. Sim. Por quê? Porque eu não sou um vereador também simples. Eu não sou aquele vereador que vai ficar sentado em um gabinete e ouvindo somente as demandas de uma decisão de um executivo. Eu sou um vereador que quero participar dessas demandas. Então eu nunca fui fácil. No governo de Cláudia também eu tinha problemas. Eu também não era bem visto. Sim. Por quê? Porque eu sempre fui questionador, sempre fui um vereador que dava meus pitacos, que me posicionava, que dizia aquilo que pensava. E no mundo do poder, você dizer o que pensa já cria incômodos. Então, eu acho que o formato da acessibilidade que eu quis dizer é porque, assim, mesmo com ela, eu encontrava um ouvido para dizer assim, olha, eu fui em tal localidade, como hoje, vim no Maria Viúva, que eu já venho questionando isso há alguns anos, vim no Maria Viúva e está intransitável. As crianças caminhando na lama. Certo. Isso eu estou dizendo que eu vivo. Pô, qualquer prefeito minimamente inteligente, mesmo que ele não consiga fazer isso imediatamente, mas ele vai ouvir e ele vai falar, realmente, esse cara é mais meu amigo do que aquele que não fala nada, que só participa dos jogos financeiros de uma política. Infelizmente, Miro, a gente vive a gente permeia, hoje tem uma guerra ideológica entre direita e esquerda que parece que se criou isso para se jogar um pano de fundo no que é a política real. Que eles se degladiam na frente, mas por trás a gente sabe que é um jogo político-financeiro que, infelizmente, cala e ecoa maior do que qualquer painel ideológico.
Então, a minha preocupação, na verdade, não é sobre a direita e sobre a esquerda, é me posicionar realmente naquilo que eu acho que Porto Seguro precisa. Você não vê eu debater sobre outra cidade. Eu debato sobre Porto Seguro, que é a cidade que eu vivo, claro. que é onde meus filhos residem, onde meus amigos moram, minha família mora. Eu acho que é aí que a gente tem que erguer a nossa voz e realmente, pelo papel em que a população me confiou, eu tenho que, minimamente, o trabalho que o vereador tem que fazer é estar levando essas demandas e cobrar para que elas sejam solucionadas. Bolinha, você na primeira gestão de Jânio Natal, você tinha apenas um parceiro, né, que se chamava Vinícius Parracho. Quando eu digo um parceiro de ideais muito parecidos, um parceiro que fiscalizava, um parceiro que cobrava. Esse parceiro desistiu e um certo dia Vinícius disse para mim, Miro, eu perguntei para ele, você tem a eleição certa novamente, por que você está desistindo, Vinícius? Ele disse, Miro, eu me cansei, né, de não ver um projeto meu ser aprovado. Me cansei de não ser ouvido, de não ser atendido. O que impulsiona a Bolinha todos os dias, ou todas as quintas-feiras, quando tem que ir à sessão da Câmara, saber que você terá 16 contra 1? Então, Miro, assim, eu passei um período agora muito complicado, né? Pós-eleição, eu entrei nesse mesmo vácuo aí que Vinícius entrou, de falar assim, compensa, vale a pena realmente eu colocar minha vida em risco, comprar briga com pessoas, né, do alto escalão, do poder financeiro. Mas, como eu te falei, em mim há uma semente do inconformismo, de não tolerar, né, esses desmandos normais. E aí eu não vou ficar, porque preciso de A, de B ou de C. Eu já tenho os motivos, né? Os motivos é a minha essência real, o motivo é aquilo que eu enxergo como política pública. Eu acho que Porto Seguro ele precisa evoluir quanto culturalmente mesmo. Acho que a população ela tem que começar a entender que, por exemplo, você vem Maria Viúva falar sobre um problema que está ali na cara, depois o prefeito vem ali e faz com recursos que é seu, que é um dinheiro que está ali, que ele já poderia ter feito muito tempo antes, mas que não faz porque ele gosta de pirraçar, ele gosta de massacrar. Infelizmente é assim que a política faz. Sim. Né? Gosta de deixar a pessoa pisoteada ali para depois chegar lá e falar, fiz, o herói, ele fez, como aconteceu muitas vezes, fez uma praça da família. Gente, pelo amor de Deus, o que precisa estar acontecendo é os serviços públicos sendo eficientes para o povo. Então eu até agradeço a Vinícius Parracho aí pelo momento que ele ficou presente. Eu acho que ele lutou até onde ele podia lutar. Principalmente ele, tem que cuidar dele mesmo, da saúde mental dele, não é fácil, só sabe quem está dentro. Tem o jogo da vaidade de querer estar na política, Sim. Mas estar dentro não é fácil, né? Pelo menos por de verdade. Então o Vinícius foi um grande guerreiro, acredito que ele pode estar se preparando para uma outra luta. E quando você fala, Bola, estar dentro não é fácil. Um dia eu estava conversando com o nosso irmão Lázaro, que já partiu, e eu questionei Lázaro sobre Eduardo Cunha, né? E eu disse assim, Lázaro, que tristeza, né? Nosso irmão na fé, ser preso por corrupção e tal. Pá. Lázaro olhou para mim e disse, Miro, só sabe o que é a política quem está dentro dela. Eu tenho uma pergunta para fazer para Bolinha. Você já foi assediado pelo gestor financeiramente? Rapaz, pelo gestor... Para você ir para o lado de lá? Para você dizer amém a tudo? Não, pelo gestor, assim, Jânio também, ele sempre me respeitou politicamente. Eu acho que quando você respeita o adversário, né, como Sim. a gente se posicionou na linha de adversários, Sim. ele entende que é muito melhor ele me ter como adversário do que ele me trazer vendido. Então, Certo. assim, por isso eu tenho também um respeito por ele, porque em nenhum momento a gente, nem eu, como eu falei no dia da minha posse, eu nunca fui lá pedir nada. Sim. E nem ele, ao mesmo tempo, ultrapassou essa linha da lealdade entre o que a gente fazia e faz parte. São movimentos políticos, ele é um cara, né, de muitos anos político, igual eu tenho a minha trajetória política. Eu não vou jogar isso no lixo por causa de um momento, de um pensamento de vaidade. Como eu já lhe disse, não é fácil porque você entende que a população, muitas das vezes, ela não lhe defende. Sim. Quando ela deveria lhe defender. Certo. Que é muito fácil para mim, que, né, a gente, no meu movimento hoje, que vem lutando aí contra as empresas que estão aí participando das falcatruas, dos desvios, dos desmandos, e a gente vê, muitas das vezes, um Ministério Público, né, ou um judiciário, né, não vou dizer conivente, mas ociosos, né, naquelas... Você não vê acontecer nada, a palavra é essa de fato, Certo. né, e você começa a questionar, você se coloca também numa linha de tiro. Então, Sim. é muito fácil, né, inventar algo, criar algo, como criaram de mim inúmeras coisas. Falaram
vereador Bolinha, inúmeras coisas. Se a gente não tivesse uma saúde mental muito preparada e muita fé em Deus, né? Você acaba sucumbindo. Então, é o que eu disse sobre o Vinícius. Por isso que eu respeito muito e eu acho que é uma perda, né? A cidade perde. Na verdade, a gente perde, né, na política quando a gente vê pessoas como ele saindo. Certo. Porque o correto seria que a gente conseguisse, né, contagiar mais pessoas com esse mesmo desejo. Porque dos mesmos já se tem. Né? Do marasmo dos mesmos, dos calangos que só balançam o cabinho para tudo que está acontecendo, já existe aos montes. Sim. O de verdade é que, né, cada dia que passa se diminui mais e realmente eu hoje não tenho um parceiro ali. Mas a gente, né, acredito muito no caminhar de Deus e passo a passo a gente vai construindo também isso. Conosco, Bolinha, o estourado hoje, o Mentalize marcando este dia com muito orgulho. Bola, você falou que seu primeiro mandato você teve 500 e poucos votos. No segundo você teve 1.547. 1.547, ou seja, você triplicou. É isso. E aí nós vimos Bolinha incansável, cobrando, fiscalizando, denunciando, brigando. Houve momentos até de perseguições políticas e tal, essa coisa toda. E Bolinha fazia parte, ou faz parte, não sei, do grupo dos Oliveiras, é assim que as pessoas dizem, certo? E de repente, quando nós pensávamos que Bolinha, concorrendo ao terceiro mandato, chegaria aí na casa dos 2.000 votos, 2.500 votos. Quantos votos que você teve? 1.404. A que você atribui isso? Cara, velho, é assim. Primeiro, eu fiz uma política. Você não é homem de dar voltas. Não, vou explicar o meu pensamento, que a gente não tem a verdade de tudo, mas o que acontece? Eu peguei uma política muito forte, né? Contra um império que não é um império simples. Sim. Uma coisa é você lutar pelo aquilo que você acredita e aquilo que você acredita não lutar contra você. O que aconteceu é que a gente vem contra um poderoso de um sistema, né, já todo preenchido nas suas mazelas aí, e que esse sistema também se movimentou contra nós, né? Qual foi a derrota política de Jânio, se existiu alguma derrota política? A nossa eleição. Sim. Ele ganhou em tudo. Ele elegeu a maioria dos vereadores dele, ele foi eleito, né? A base dele, ele não só foi eleito, ele teve 20.000 votos de frente. Então, aonde foi o ponto, se existe um ponto negativo, onde foi um ponto negativo da política para ele? Foi a eleição de Bolinha, porque é a voz que fala contra ele, né? É a voz que fala daquilo que está errado ali dentro. Então, eu atribuo a isso, acho que está certo também, acho que a nossa vitória já é um milagre, né? Eu sabia disso quando eu me posicionei contra. Você se posicionar contra não é fácil, você cria inimizade, você traz muita gente também que tem os defensores do cara, né? Sim. Você pinta que tá 2 e 2 é 4, os caras acham que é assim, que tá bom. Você vai fazer o quê? Você vai lutar porque é aquilo que você acredita. E chegou um momento que ele, no jogo feroz e voraz da política, comprando gente pra lá, pra cá, gente que questionava uma cirurgia que não estava acontecendo, que você ia lá e estava lutando para que acontecesse, essa pessoa estava lá depois aplaudindo ele, batendo palma para ele, como aquele deve ter acontecido em Trancoso também. Sim. Gente que questionava ele durante 3 anos, a inerte dele, inerte do governo dele, na hora, na reta final, está apoiando ele. Então, mas me diga uma coisa, também. Bola, me diga uma coisa, você teve eu quero dar um exemplo aqui, Dilma Santiago, na última eleição, teve 600 votos. Nessa, me parece que ele foi para casa dos 2.400 votos, não é isso? Foi isso? Não sei, 2.000 e poucos votos. A maioria dos vereadores do lado de Jânio Natal foram para casa dos 1.000 e tantos votos, 2.000 e tantos votos. E a ex-prefeita Cláudia, hoje deputada, certo, perdeu com uma diferença estúpida de mais de 20.000 votos. Correto. De mais de 20.000 votos. Bolinha quase não chega. Houve-se rumores, certo, de que você não foi prestigiado como deveria ser, assim como o Jânio prestigiou os candidatos dele, de que Bolinha não foi prestigiado pelo grupo dos Oliveiras, investindo na sua campanha para que você tivesse uma votação muito mais expressiva. E após isso, houve-se rumores de que você hoje está ferido com o grupo da deputada Cláudia. Até onde isso é verdade? Ô Miro, você já jogou bola, né?
Rapaz, eu quebrava muito a perna da galera. Então, pra quem joga bola, a gente tem um ditado que a gente fala sempre, né? Time quando ganha tá tudo bem, né? Quando perde, aí que os problemas se aparecem. Eu, assim, eu não vou ser irresponsável nem leviano aqui pra dizer algo contra o grupo dos Oliveiras sobre a forma de se tratar a política de Porto Seguro. Sim. Acho que cada um tem que fazer sua reflexão. Certo. Sou muito justo com aquilo que chegou até mim. Eu já justifiquei os porquês, eu acho que, né, foi o grande problema na minha política. Você me perguntou sobre a minha política. Sobre a sua política. Bolinha, o que eu acho que se eu tivesse o que eu pudesse ter, como eu tinha um inimigo muito forte e posicionado para me destronar, seria para mim quase impossível. Então, por isso eu me enxergo como a Bolinha está eleito. Esse lado de Bolinha estava eleito, mas as lideranças de Bolinha sendo cooptadas a todo momento. Eu não podia tirar uma foto no Instagram que no outro dia estava lá com o cara. Sim. Então, assim, isso é culpa dos Oliveiras? Isso é culpa de... Não vou ser irresponsável em dizer isso, entende? Bolinha, o que você acha sobre a política que foi feita? Aí é outros 500. Sim. Aqui nós estamos falando sobre a minha política. Sobre a minha política eu sou muito justo, não tenho nada contra, né? Nunca fui aliançado, que eu não sou aliançado com base de grupo. Meu grupo é o povo, é aquilo que eu defendo realmente. Quem me conhece sabe, eu não tenho um rabo preso com nenhum, tenho um respeito e uma consideração por Cláudia. Nós dois conversamos como amigos. Sim. E isso independe se eu apoio ou se eu deixo de apoiar ela. Certo. Isso não tem nada a ver, isso não entra nesse mérito. Agora a pergunta tem que ser para o povo. Certo. Né? Essa resposta sobre a votação máxima para o povo e para os vereadores que compuseram a base dele, tem que perguntar para o povo. Porque o povo sinalizou que está tudo bem. Se está tudo bem, não deveria ficar aí mandando denúncias e cobranças a todo momento, porque se está tudo bem, não se deveria ter tantas denúncias e tantos problemas. Então, a pergunta melhor e o que se deve ser feito é a própria população, que realmente foi quem assinou por um governo que, ao meu ver, não foi um governo bom. Sim. Então, a mensagem que fica é: quem é que estava com a verdade, né? A verdade é a votação expressiva que ele teve, ou a verdade era aquilo que eu dizia que o povo falava que estava sofrendo? Então fica parecendo que o que eu falava era um conto de fadas e a verdade é a política que ele fez, uma política que, ao meu ver, é uma política de inerte, de ausência. O cara ficava mais em Salvador do que em Porto Seguro, botava, né, os líderes dele, que você sabe que não tem carinho nenhum pro povo para estar fazendo a sua política, uma saúde precária, vivendo numa UTI a todo momento, uma educação miserável com escolas caindo aos pedaços. E sempre vivendo numa muleta de se sustentar nos governos anteriores. Eu quero ver até quando eles vão se sustentar nisso. Porque se tiver 10 anos de governo, vai estar falando de governos que passaram. Então eles nunca são os culpados de nada. Né? Ele nunca é o engenheiro da obra. Sempre foi outro engenheiro que fez e que deixou cair uma obra que ele hoje está assinando. Então, assim, a pergunta tem que ser feita para o povo. Porque o povo está satisfeito? Né? Porque o povo que me elegeu é um povo do inconformismo. Sim. É aquele povo que realmente validou a minha luta. E que falou bem assim: eu preciso da sua voz por mais 4 anos. Então, eu me sustento, e é isso que me traz graça na minha vida política hoje, é por esses 1.404 votos que me ergueram novamente e mantiveram a minha voz firme. E por eles eu irei honrar até o último minuto do meu mandato. Doa quem doer. Pode ser a Jânio, amanhã pode ser a Cláudia, como pode ser a Judiciário, não importa. Minha voz vai ser erguida e eu vou estar sempre me movimentando sempre. Só não serei irresponsável de ficar aqui plantando inimigos inimagináveis, né, ou imagináveis na cabeça de alguém. Certo. Não, eu na verdade lhe fiz uma pergunta, você me convenceu em parte e em outra parte... Você quer saber sobre o grupo político? Eu não me senti convencido, isso. Então, eu já entendi sua pergunta. Como é que está seu relacionamento hoje? Tranquilo. Porque as pessoas... Miro, pessoas falam eu fui candidato, né? Você foi candidato, e um monte de candidatos a vereadores hoje não estão fazendo parte da base da deputada Cláudia. Certo? Eu quero saber como é que você está hoje. Eu não faço parte da base, eu já te falei, eu não faço parte da base de nenhum deles. Sim. Eu estou livre e caminho livre. E sendo muito claro para quem está nos acompanhando aqui, sim, eu enxergava a Cláudia como um antídoto para o desgoverno que a cidade de Porto Seguro tinha na época. Sim. Ponto. E eu não era suficiente para isso. Você entende? Certo. Quando falava comigo, Bolinha, vai você, Vinícius Parracho, eu achava, como se provou isso, que nós não tínhamos naquele momento a capacidade para destronar isso. Certo. Porque se eu tivesse a capacidade para destronar, eu precisaria ter outra pessoa? Uhum. Então é um império para derrubar o outro. Eu enxergava dessa forma. E aí eu via nela a alternativa para destronar um governo que para mim era um desgoverno, um trem totalmente fora dos trilhos. Ponto.
A palavra é essa. Certo. Agora, faltou coisas. Realmente faltou coisas. E aí você pode me perguntar o que eu acho, qual é a minha opinião. Isso, você foi um denunciador, você foi um defensor do povo, você vestiu a camisa da ex-prefeita por muito tempo também, certo? E quando você fala faltou coisas, é aí que eu quero chegar. As estratégias, né? As estratégias que foram tomadas, muitas das vezes eu não as tomaria. Certo. Eu teria caminhado por outros caminhos. E assim, não significa que os meus caminhos também dariam no êxito de uma vitória. Certo. Mas eu vinha falando sobre isso. E é claro, a Bolinha, ficar aquele questionamento, a Bolinha é o vice, Bolinha é o vice. Em nenhum momento a gente falou que eu seria o vice. Meu grupo não queria que eu fosse o vice. Sim. Eu fiz uma reunião com 45 líderes meus e 41 falou que não. Certo. Não, por quê? Porque a gente sabia que a gente não ia ter essa voz. Então eu jamais seria subserviente, né, a ficar com a caneta apagada dentro de nenhum governo. Então, por isso, como eu te falei desde o início, que eu não sou um vereador simples, eu sou um vereador de posicionamento. E quando você tem posicionamento, você vai incomodar. Nem todo mundo te quer do lado. Sim. Isso não aconteceu somente com o Jânio, aconteceu outras também. Então, na política em si, os posicionamentos que o grupo, né, veio, e aí, né, são N motivos, seria bom um dia trazer eles aqui para estar, né, elucidando ao povo os porquês eles tomaram essas decisões, muitas das vezes levou para derrota. E a gente também não pode deixar de reconhecer o mérito do outro lado, de um cara estrategista, muito preparado financeiramente, né, que fez um jogo político muito forte em uma cidade que, infelizmente, a gente tem que admitir, né, que o lado do dinheiro falou mais alto. Você acha que o preparo de Jânio é muito mais financeiramente, ou ele realmente é esse estrategista político? É um tudo, né? Que o seu grupo é um tudo. Ele realmente, financeiramente, é um absurdo, né? É um absurdo. Financeiramente é um absurdo. É um estourado, não? Na questão do dinheiro, a gente tem que admitir, quem participou sabe. Pô, tinha gente que eu conversava, que tava me apoiando, cheio de valores, e chegava lá, tava do lado dos caras, é de graça? É de graça? Então, assim, a gente sabe que foi muito dinheiro. Toda rua tinha alguém trabalhando na prefeitura. Certo. É só você pegar qual influenciador da cidade que não estava apoiando o Jânio. Qual influenciador da cidade que não estava apoiando o Jânio? Sim. Qual os sites? Qual os movimentos, né? Os movimentos financeiros, você percebe que o jogo financeiro dele não foi assim. Foi só isso, Bolinha? Não, claro que não. Certo. Há um jogo de um grupo dele que a gente tem que respeitar. E isso é política. Você entende? Isso eu respeito. Por isso que eu o respeito como político, respeito como a liderança que ele tem. Eu não concordo com a condução da política que ele faz. Isso não significa que no campo pessoal eu não consiga admitir que ele realmente saiba fazer uma política melhor do que outros fazem. E tá tudo bem. Certo. Olha, eu disse que as perguntas seriam feitas depois, né? A gente vai fazer depois, mas eu vou fazer só um aqui. O Tassi está perguntando aqui, ele me perguntou, e as obras grandiosas que foram feitas, o que você diz, Bola? Cara, eu já falei isso algumas vezes e né, até agradeço a oportunidade. Veja bem, assim, a gente precisa primeiro trazer para o povo a realidade do que é Porto Seguro, né? Eu quero dizer que você está batendo recorde, viu, aqui de audiência. Até assim, para dizer, até agradeço a todos que estão nos acompanhando aí. Mas para ser bem justo assim com as minhas falas, primeiro a gente precisa entender a grandeza do que nós somos como Porto Seguro, né? Certo. Se a gente estivesse aqui falando, e com todo respeito, tá? Mas se a gente estivesse aqui falando de Itapebi, por exemplo, que é uma cidade menor, com menor investimento, eu até poderia admitir que isso só é suficiente. Mas quando eu trabalho com uma cidade que permeia na casa de mais de R$1 bilhão por ano, que a gente está na casa ali dos seus 100 mil, né, 100 milhões mensais, que você pegou empréstimos, que você teve emenda do Pix aí, que chegou em números, que pegou precatórios. Quando você enxerga e entende todo o globo financeiro daquilo que você está falando, são mínimas. Não existem obras grandiosas. Nós poderíamos mudar a realidade de fato do que é Porto Seguro. O que você acha que se está chamando de obras grandiosas? Então? E assim, como eu já falei algumas vezes, né? Um exemplo, você pega ali a Mamangaia, você tem que reconhecer que foi um trabalho legal, honesto, que ali realmente vale um destaque. Você reconhece isso? Reconheço as praças que ele fez também, reconheço a tarifa dos pescadores com todos os problemas que ali foi feito, que não se terminou até hoje as coisas. Sim. Uma coisa é você admitir, porque veja bem, se nesse estúdio aqui, que estava eu, você, sua esposa, mais meus assessores aqui, e eu pegar na mão de cada um aqui e falar assim, olha, vocês têm aqui R$20 milhões para entregar uma obra dentro de Porto Seguro, você não precisa ser
técnico, nem inteligente o suficiente para estar fazendo uma obra como essa. Que a eficiência é você trabalhar o mínimo e entregar o máximo. Porque com muito dinheiro, qualquer analfabeto, qualquer burro entrega. O cara pega aqui, você tem ali 200 milhões de empréstimo para você fazer uma passarela do álcool. Você vai fazer, ou não? Eu preciso, vou lá, contrato que eu quero, o cara me cobra 1 milhão, pago 2 e falo do jeito que eu quero que seja feito. Uma coisa é você entregar os serviços. Aí, a pergunta que eu passo para ele é, e os serviços, amigo? Porque vários postos de saúde sem médicos, medicamentos faltando para a população. Você chega nos postos, muitas das vezes um paciente tem diabetes, não consegue pegar sua tira para fazer suas aferições. Né? Os medicamentos controlados das pessoas que precisam ter usos contínuos. Tem medicamentos simples, de pressão. O cara não consegue chegar no posto e ter. Eu acho que o dinheiro é para isso. Obras são importantes, mas primeiro você entrega o básico, o necessário. Depois você visa o supérfluo. Não estou dizendo que não são obras importantes, mas para que isso seja um destaque, você primeiro tem que cumprir o básico. Certo. Mas se o básico está destronando, desmoronando, você entra hoje numa rua, como eu passei ali em Maria Viúva, vai ali perguntar para Maria Viúva o que importa a obra da Mamagaia. Não importa nada, irmão. Sim. Porque o povo quer ter a dignidade de sair de sua casa. Então, assim, primeiro você entrega a dignidade pro povo, que é quem banca o salário dos políticos, que é quem banca o jogo caro, que não é barato, do movimento da política. Depois você vai lá e pede parabéns por aquilo que é uma obrigação sua entregar. Eu reconheço a obra, mas eu sei que é minimamente daquilo que se poderia ser capaz de fazer. Não fez nada dentro do dinheiro que ele realmente pode fazer. É muito maior. Agora, se ele pensa que Porto Seguro é uma cidade pequena, parabéns, tá certo. Mas quando ele enxergar do lugar que eu tô, que Porto Seguro é uma cidade muito macro e que tem uma arrecadação macro, aí ele vai entender que o que entregou não foi nada. Com a palavra ele, Bolinha estourado, ele que sempre chegava, né, antes dos comícios com a galera, sempre chegava, não, sempre chega em período de eleições. Bolinha, você sempre fazia com que seus oponentes, quando você chegava, ficassem raivosos com você, porque você chegava com a galera organizada, carro de som, e uma multidão que parecia que era o candidato a prefeito que estava chegando. Você ainda mantém seu grupo coeso? Como é que Mas, na verdade, a gente tem uma família, né? Uma família. Então a família se acompanha, você sabe. Sim, Eu não posso dizer que eu tenho um grupo político somente, porque realmente a gente tem uma irmandade muito forte. Pense comigo, eu passei 4 anos aí, né, nesse painel de fora, né? De uma oposição, ainda estou 6 meses agora. E um grupo que ele se sustenta por si só, né? Então, você acha que é fácil? Você não tem cargos, não tem nomeados? Nada. Não tem nenhum nomeado seu na gestão de Jardim Natal? Você acha que é fácil? Você Não. acha que é simples? Não. Uma coisa é você ter não sei quantos carros, você ter pontos de táxi, você tá gente lá dentro, você tá gente em um canto, tá gente em outro, ter isso e aquilo, né? Na Blitz é você, tira o carro é você, bota o carro no guincho é você. Aí é simples, é fácil fazer política dessa forma. Política com emprego, política com a vida das pessoas ali que você está mexendo naquele jogo de eu te dou, você, vota em mim. A minha política é ideológica, é uma política de aceitação. Eu sempre falo isso. As pessoas que votam em Bolinha, ela vota por uma mensagem. Ela crê nisso. Eu creio numa cidade pujante, eu creio numa cidade diferente. Eu creio numa cidade realmente de uma pessoa que pode chegar aqui, como eu estou te dizendo isso, te afirmando, Porto Seguro pode muito mais. Só depende de boa vontade dos políticos. É muita gente dividindo esse bolo de uma forma errada, enquanto o povo realmente vive na migalhas. E é difícil você fazer o povo entender isso. Porque esse mesmo cara que faz o cara ficar na fila ali 2 anos esperando por uma cirurgia, é ele que chega na reta final e dá essa cirurgia para essa mulher. A mulher vai dizer que ele é o herói. Só que ela ficou 2 anos sofrendo, permeando pela morte, por culpa dele, por ausência do serviço que ele jogou. E eu digo isso também com, por exemplo, cestas básicas. Você vai no CRAS, você não acha o desafio. Mande famílias ir no CRAS aí fazer uma busca ativa. Gente que tem direito, gente que tem que ser garantizado. Não consegue. Mas na reta final da política estava lá entregando nas casas, levando nas casas das famílias. E o povo carente não consegue se defender desses vilões. Você tem prova dessas coisas que você está falando? A gente sabe, todo mundo sabe. O que a gente está falando aqui é o que as pessoas vivenciam na política. É dito e contado. É uma prática já. Infelizmente. É cultural. E o que eu digo para você é assim, você consegue se defender disso. Eu consigo me defender, mas a nossa população, a gente tem que entender que Porto Seguro, do mesmo jeito que ele vive um desnível muito alto. Então tem muita gente carente, muita gente que esse detalhezinho faz a diferença, que esses R$100 faz a diferença, que esses 200, 300 que eles estavam pagando para tirar o voto, né, dos que são de verdade, faz a diferença. E a pessoa, muitas das vezes, se ela não tiver uma preparação mental para ela falar assim, poxa, mas 4 anos esse cara dando a voz e lutando. Pense comigo aqui, Miro, eu chego para um cara
O cara tá lá lutando porque não tem medicamento nos postos de saúde. Quem é? Bolinha. O cara tá lá que a rua dele tá sem iluminação. Quem é? Bolinha. O cara tá lá que tá faltando, não tá tendo a cirurgia da família dele, da filha dele, precisa de uma transferência. Quem é? Bolinha. Mas na reta final, quem chega lá com dinheiro não é Bolinha. Se o cara não tiver uma preparação mental de falar assim, pô, mas esse cara que lutou por mim aqui, não é esse cara que tá me dando isso aqui agora, que me deu esse carguinho aqui agora, passageiro. Eu tinha que lutar por ele. É todo mundo que vai conseguir compreender isso? Então não é. Então por isso, muitas das vezes, as pessoas, quando entram na política, não querem fazer a luta que eu faço. Certo. E há um perigo para a cidade de Porto Seguro, Uxa, é isso que a população tem que compreender. E tem que fazer uma auto-reflexão sobre ela. Compensa ser um opositor? Compensa botar sua vida em risco? Bom, eu ia fazer essa pergunta para você. Quem tem que fazer essa reflexão, eu já fiz em mim, mas quem tem que fazer essa reflexão é a população. Certo. Vale a pena? Porque eles estão matando pessoas como eu. Certo. Essa é a mensagem. Sim. Porque se eu tivesse os dois, como você falou, os 3 mil, como você citou, muitas das vezes a população tinha passado uma mensagem para os novos políticos e falava assim, ó, viram aí? Compensa ser como um cara assim. Sim. Compensa dar cara pelo povo. Só que como a população não representou e não respondeu, você acha que alguém outro vai querer? Sabe o que é a conversa que tem nos bastidores? Deus me livre, vou lutar contra esse povo nada. Botar minha vida em risco que o povo não vai entender, não vai lutar, não vai acompanhar minha luta. Infelizmente, quem passou essa mensagem é o próprio povo. E é isso que a gente tem que começar a jogar nas vias públicas aí, para que a população comece a entender que a falta do que está ficando aí não é minha, irmão. Porque eu estou todo dia lutando, todo dia cobrando, todo dia me indispondo, erguendo a minha voz, deixando de ter, né, como eu falei, parcerias com quem é de direito poderia estar ajudando o meu grupo. Mas, infelizmente, porque alguém precisa erguer a voz e a população precisa, do outro lado, também fazer a parte dela, que é de proteger esse que ergue a voz. Ele ainda fala, em pleno século XXI, de questões ideológicas. Ele ainda acredita, né, que pessoas são possíveis, de entender que é possível se fazer uma política digna, uma política justa, uma política sem compra de votos. O nome dele é Bolinha, conhecido como Bolinha o Estourado. Bolinha, algumas pessoas dizem, pô, esse cara só sabe cobrar, esse cara só sabe denunciar, só sabe bater. Mas me responde uma coisa, nas suas duas... na sua gestão com Cláudia, esse Bolinha é esse cara que só sabe bater? Você conseguiu aprovar projetos? Existe alguma marca, né, de coisas que hoje acontecem e que andam, que foi projeto seu? Não, até que agora também com ele a gente conseguiu, né, ultimamente, aprovar alguns projetos. Sim. Uma situação, Murilo, que assim, que quem é de Jânio, quem defende o governo de Jânio, ele vai ter um ataque pessoal e posicional contra a minha luta. Porque para ele eu luto contra ele. Né? Ele está ali, eu estou lutando contra um movimento que segura ele financeiramente. Certo. E está tudo bem. Mas a verdade é essa. Quando você tem do outro lado um opositor, né, como eu, que estou cobrando, é a melhor coisa para o prefeito, que o prefeito está sendo avisado. Certo. Eu queria ter o ouvido dele. Sim. Né, não a amizade, né, que isso eu sei que é pedir muito, mas o respeito como eu tenho, para que a gente sente e dialogue sobre o que eu penso sobre a cidade. Sim. Aí sim eu não teria motivo de falar. Certo. Mas veja bem, eu até agradeço a Deus a rede social que a gente tem hoje, porque, querendo ou não, desvitrinou isso. Sim, e me dá alcances de falar aquilo que o povo quer falar, mas não tem a capacidade de momento de falar. Não é capacidade intelectual, capacidade de posição, porque eu sou um vereador, tenho essa outorga de ser um vereador. Sim. Então, quando você está onde eu estou, eu enxergo os problemas que a população passa, enfrenta, e eu tento levar para quem é de direito, para o executivo. Eu levo agora para os secretários que eu conheço, porque eu não conheço todos. Certo. E até é difícil conhecer os secretários desse governo. Não é fácil você saber quem é quem aí. Primeiro porque é complicado. Primeiro porque é complicado. É um de Salvador que você não conhece, outro que é de um canto que você não sabe de onde vem. Mas, por exemplo, eu consigo falar hoje com o secretário Luciano, que é o secretário de Serviços Públicos. Luciano. Sempre que eu... Luciano é bem quisto, né? Pronto. Todas as minhas demandas que eu chego pro Luciano, eu passei, vi um lixo, vi um problema. Eu levo para ele, ele tenta solucionar, ou pelo menos me dá uma resposta. Você entende? Então, quando você ouve isso, você fala, é o lugar. Eu não preciso ser... A gente não precisa ser família, a gente não precisa estar todo fim de semana junto, mas é um cara que me respeita e entende que eu fui eleito. Perfeito? Certo. Quando eu vou, eu falo com o secretário de saúde hoje, né, que é atual, tento falar com ele, ele me dá uma resposta do problema, eu já falo bem assim, olhe, né, o cara enxerga isso. Agora, quando eu vou no Tarcísio, por exemplo, na verdade eu não sei nem quem é, só escuto falar coisas dele.
Mas é um cara que nunca fez questão de conhecer nem quem são os vereadores, para que leve essas demandas a ele. Em mim vai me gerar esse respeito. Tarcísio é de que pasta? Nem sei, velho. Acho que é de administração. Se falar a verdade, eu te falar que eu sei. Eu acho que é administração, né? Mas você é vereador. Pois é, eu acho que é administração. Mas assim, se eu te falar que eu já vi, eu tô mentindo. Se eu vi passar na rua em algum lugar, não conheço. Certo. Então assim, o normal deveria ser o quê? Pô, o grupo conhecer, entender, né? Vereadores, saber quem são os secretários para estar levando as demandas de uma população. Eu converso com o secretário de educação, tento falar, levar as demandas. Não quero nada para mim. Sim. Quando eu chego em uma escola que eu detecto um problema, o normal é que eu faça o quê? Que eu levo para quem tem o poder de correção, correto ou não? Certo. Mas se eu não tenho essa resposta, como eu não tive durante 4 anos, o que eu tenho que fazer? Expor para a opinião pública. Porque eles só fazem depois que eu mexo. Certo. Já reparou? Quando eu venho e dou pau em uma coisa, no outro dia, assim, né? Quando eles fazem ainda, eles vão lá e tentam corrigir, minimizar o impacto. É igual vocês fazem aqui com o Trancoso, quando as ruas não estão intransitáveis, como estão até agora, eles vão lá dar uma paliada, né? Um paliativozinho e tal. Assim, pelo menos eu tento. Certo. Agora, eu não sou uma oposição por ser oposição, para ficar escarrando por isso. Não, vamos procurar realmente quais são as vertentes reais. E aqui não é por outros. Certo. Aqui é pelo povo, aqui é pelo que eu acredito. No dia que eu sentar aí, quem me conheceu, quem me acompanhou, o próprio Tassi pode falar aí. Sim. Que ele sabe como eu era no governo da prefeita Cláudia Oliveira. Sim. Como eu era visto. Eu não era visto da base dela. Eu nunca fui visto da base dela. Mas quando eu questionava, que eu trazia uma demanda, eu tinha um ouvido para falar assim, fale com o secretário tal pra gente resolver. Olha a diferença. Olha a diferença de entendimento. Então, eu acho que o ponto crucial, Miro, é quando você, dentro do seu jogo político, você consegue se movimentar. Agora, se você tá travado de tudo, igual aconteceu com o Vinícius Parra, que você citou, não é um projeto do cara passa, o cara passa horas estudando para fazer um projeto. Quando chega lá, não é aprovado, vai desmotivando. O que você tem que fazer é lutar contra esse exército, né? Olha, a bola fala e fala bem, fala bonito, dispara aí, né? Mas a gente, dentro de poucos minutos aqui, eu vou ter abrindo aqui pra galera. Bolinha, a Bíblia fala que o beijo acalma. O que é que você tem contra beijo, bicho? Rapaz, não tenho nada, não. E por que Jânio te deu um beijo e você se zangou? Rapaz, ali na verdade é um contexto, né? Ali na verdade é um contexto. Eu até, assim, velho, Jânio tem a idade de ser um pai, né? Por que ele foi te dar um beijo? Não, eu tava no... Você não acha que ele queria fazer as pazes com você ali? Não, eu tava no evento, rapaz. E é a arrogância do poder, né? Sim. Eu tenho sempre um dito comigo que diz o seguinte, né? Você sabe que o poder ele é conquistado, né? Não sei se você já assistiu O Senhor dos Anéis, né? Sim. A luta é pra conquistar o anel. Sim. Mas depois que o cara bota o anel no dedo, o anel já se torna dono da pessoa. Do cara. O poder é igual. Sim. O que foi que aconteceu ali? Eu tava no estádio pra inaugurar alguma coisa que eu nem sei qual foi a coisa real ali, algum engano que eles estavam fazendo lá, e eu fui, né? Tava na época, Cláudia, tava também Alice Portugal, e aí nesse meio tempo lá, a gente caminhando, acompanhando, pererê, por causa ele chamou pra tirar uma foto. Só que nessa foto só não podia sair eu, na foto. Pô, Jânio deu ordem pra você não sair na foto? Não, Bolinha não. Eu falei, oxe, na sua casa eu não vou, lá você pode tirar o que você quer, mas aqui é espaço público, eu fui eleito pelo povo. Sim. Você não manda mais que eu, não. Eu vou sair na foto, senão você não vai tirar a foto onde você quer. E aí? Aí, pererê, ele veio, né, naquela situação de me dar um beijo ali, porque... Mas chegou a dar o beijo? Não, fez aquele, né, merchandisingzinho ali com o povo beijo! Dele. E o povo, aí como assim, eu sou o ruim, ele é o bom, né? A vítima é ele, eu sou o vilão. Sim. Mas no fim das contas, a gente entende também que ali foi o calor do momento, todo mundo ali muito, né, querendo isso, querendo esse confronto, entendeu, Miro? Mas assim, como eu te falei, eu tenho enorme respeito pelo legado político dele, sei do alcance que ele é, então a gente também não desmerece isso. Agora é claro que ele é aquele problema do respeito reverso, né? Da tal da reciprocidade, entendeu? Se ele tivesse o mesmo por mim como eu tenho por ele, muitas das vezes ele entenderia o tamanho do vereador. Agora, infelizmente, a culpa disso também é da Câmara, né? Que acha que os mesmos vereadores acham que o vereador não tem esse tamanho, esse poder de dizer aquilo que tem que ser feito, né? Ok, batendo a casa dos 63. Bolinha, hoje trouxe foi gente aqui pra nós, hein? Olha, eu quero dizer que está presente aqui no nosso podcast. Vamos lá? Vamos falar com algumas pessoas aqui. Deixa eu ver aqui. Que às vezes vou passando a mão aqui e eu saio da live. Não pode acontecer isso hoje, hein? A gente tem aqui a presença. Rapaz, é tanta gente aqui, mas eu quero ver aqui o que é que a galera já está falando. Vamos ver? Então,
Rapaz, meu Deus do céu. Pronto, aqui. Vamos lá, deixa eu aqui. Gorete Nunes Ferraz, dizendo: boa noite, meu vereador, meu filho na fé, te desejo o maior sucesso. Quem é a Gorete? Dona Gorete, uma pessoa muito especial para nós, né? Uma mãe na fé da gente, certo. Nos acompanha aí. E te chamou de filho na fé porque ela te ganhou para Cristo? Não, porque ela está sempre me acompanhando. Ora por você. Orando, né? Certo. Sempre me passando alguns posicionamentos, intercede. Você tem... Não me respeito, família, né? Intercessores seus. Sempre quando eu te falar assim, ó, família, você pode saber que é um campo... É um exército. Manuel Quintino, dizendo: cheguei, Brasil! Você sabe quem é Manuel, não? Rapaz, pelo nome assim, Manuel Quintino... Não é Manuel de Luciana Félix. É daqui. É esposa, é daqui. Né? Eu vi que minha mãe, eu não tô acompanhando muito não, mas eu vi agora minha mãe falou que... Gorete Nunes Ferraz é quem? É a Gorete, você falou agora aí. Ah, sim. Orgulho demais, dizendo que tem orgulho de você. Pastor Diego Guerra, vamos pra cima, vereador do povo. Certo? Depois vem aqui o Solon de Trancoso, dizendo: opa, cheguei. O Teatro de Trancoso, dizendo: salve, Bolinha. Este pode andar por aí de cabeça erguida. Como é pra você receber um elogio desse aí? Rapaz, é isso, né? Eu acho que esse é o sentimento real, né? Eu acho que é isso aí que me move todo dia. Acalenta, né, Bola? Que não é a questão do voto, né? É a questão da imposição, de você entender, e o povo sabe. Eu estive ali no Maria Viúva, estava dentro do carro, olhando as ruas ali, vendo a realidade do que o povo passa. Eu vi umas mães que estavam esperando os filhos chegar no ponto de ônibus, e eu vi as mães comentando: ó, o vereador ali, Bolinha. Então, assim... Bolinha tá ali. Você percebe que não é porque elas votaram ou deixaram de votar em mim. Sim. Mas é porque há um respeito de que há uma pessoa que realmente está lutando por elas, entendeu? Elas reconhecem isso. Ok. Olha, presente também no nosso podcast de hoje, Bigode, que é candidato, anunciou aqui no Mentalize, candidato a deputado estadual, e disse que a cadeira dele está certa, que Bigotu não entra para perder. Está aqui nos dando a honra e dando boa noite para você. Presença também da nossa amiga Sóis Rabelo, dizendo: tô por cá. Né? Obrigado, Sóis. Robinho também dizendo: boa noite, Miro, boa noite, vereador Bolinha, boa noite a todos. Vereador, você vê mudança a longo prazo em Porto Seguro? Eu tô sempre acreditando, sempre acredito nas pessoas. Acho que a população ela tem participado com maior firmeza. Né? Não é o reflexo do voto, é o reflexo do entendimento, né? Que a gente pede realmente. É porque assim, tem hora também, Miro, que eu acho que chegou, e eu fico pensando, né, rapaz, o que de fato aconteceu aí na população? Acho que a população chegou num certo momento que aqueles que já estavam, né, de um lado vendidos e participantes de um grupo e o outro lado também, o que falta em Porto Seguro hoje é representatividade real. Eu acho que já está na hora de acontecer isso, né? É de ter um nome realmente de uma pessoa que se sintonize com o povo de fato e que o povo realmente entenda. Você chama uma terceira via isso aí? Não estou dizendo a terceira via porque eu não sou muito fã desse jogo político. Eu acho que Porto Seguro tem que ter uma via de representatividade. Eu não estou dizendo um nome único. Estou dizendo pessoas que, como eu... Você sonha em ser um prefeito de Porto Seguro? Mas eu sonho com muitas coisas. Eu sonho com minha cidade melhor. E se minha cidade melhor, para minha cidade melhor, eu penso uma pessoa como eu, né, numa cadeira de poder para estar determinando e organizando coisas. Realizando os seus sonhos. Realizando formatos, mexendo com obras, conseguindo movimentar da forma que a cidade realmente precisa ser movimentada, que conheça de fato quais são as necessidades da população mais carente, que é quem geralmente são mais assoladas pela ineficiência de um governo. Então, assim, não estou dizendo aqui, não seria jamais estrelismo de minha parte, mas eu acho que tem que começar a germinar isso, não nas pessoas como germina em mim, ter realmente grupos políticos como a gente, e que a gente tem na hora de colocar a cara no sol realmente e começar a tomar espaço de luz aí para tomar o domínio da cidade. Ok, Solon Trancoso dizendo: do limão fez uma limonada. Não entendi o que o Solon quis dizer na hora da fala, né? O Wellington Maori dizendo: lindo, meu vereador. Oxe, não sei, quem é? Você conhece o Wellington Maori? Meu parceiro. Né? No momento da fala, lindo, meu vereador, pronto. Gabi dizendo: cheguei! Gabi é sua fã, né?
Gabi, eu sou minha parceira. Gabi É sua parceira. Na verdade, Gabi. Olha, Gabi ultimamente está causando demais nas redes, viu, velho? Ô, Miriam, sabe o que acontece? O pessoal tá querendo pegar a Gabi. Assim, tem algumas frases que são muito nítidas e Essa semana disseram até que tinha que eliminar ela, você então, viu? Gabi, porque Gabi é uma voz que incomoda, né? A voz que fala pelo que deve ser feito incomoda os oportunistas. O grande problema não está em Gabi e nem está nos oportunistas. Está naqueles que Gabi luta. Que é essas pessoas que realmente têm que reconhecer o legado existencial da voz de Gabi. Você não acha que seria mais fácil Jânio ter Gabi como uma assessora dele aqui? E como administradora de local, né? Como administradora de local. Pô, sabe que meu projeto era esse, né? Meu projeto era ter... Uma Gabi, uma Sóis. O próprio Robinho. Sim. Não é ter nomes, é ter pessoas que pensem proativamente pelo local. Que enxergue um Trancoso melhor. Porque, pense comigo, eu falei um dia desse com a Alessandra, né? Que é superintendente, né? Daqui do Litoral Sul, Trancoso e tal. Eu quero participar de tudo e agora. Por quê? Porque de fora... Você falou isso? Falei. Pra Alessandra? De tudo. Qualquer reunião que ela tiver aqui... Você sabe que tá tendo uns embates aí, né? Assim, o que eles são, da briga pelos poderes que eles fazem, realmente não me diz respeito. O que eu quero é que toda reunião que tem em Trancoso agora, eu quero me fazer presente. Por quê? Porque sempre quando eles decidem algo, e esse algo que foi decidido em uma reunião dá errado, e as pessoas cobram, vêm até mim me denunciar, quando eu vou lá, mas foi decidido em reunião. Então quem foi esses que participaram da reunião? A gente tem que dar nome aos bois também, né? Para não ficar também parecendo que é só um problema de Alessandra. Então, a Alessandra Quaresma já recebeu a intimação de que o vereador Bolinha não é vereador lá em Porto Seguro, na sede, é vereador de todos os distritos, tudo aquilo que compreende. Você sabe que isso aí, me dá uma boa puxada aí, é um grande problema. Isso foi construído por muitos anos, por muitos líderes locais, né? Tanto de Trancoso como de Arraial. Por quê? Porque as famílias querem se perpetuar no poder, né? Sim. E aí eles colocam como que aqui fossem cidades distintas do que é Porto Seguro num jogo geral. Isso. Só que eles vão pedir voto lá. Eles vão lá buscar votos de todos os bairros que existem. Eu mesmo fui lá, mas não sei para onde que meu povo foi, né? Mas existem, né? Então, assim, o que a gente precisa passar de fato para a população é que Porto Seguro é um todo e que esse todo precisa ser, né, cuidado. Porque muitas das vezes esse que mora aqui se silencia. Quem fala é quem não mora aqui. Certo. Você não precisa morar no local para enxergar qual é o problema no local. Você só precisa querer enxergar. Claro. Correto ou não? Você pode passar todo dia por uma poça de lama e se silenciar e achar que aquilo ali não é uma poça de lama. Ou você pode, muitas das vezes, de uma denúncia que você recebeu, protocolar realmente e cobrar uma resposta. Eu vi até uma pergunta aqui, a Bolinha, e o Ministério Público falou o quê? Isso, você protocolou tanta coisa e o Ministério Público fala o quê? Rapaz, eu fiz minha parte, né? Certo, a gente espera que a justiça faça dela. Certo. Vamos lá. Líder nato, vocacionado para servir ao próximo através da política. Olha o que estão dizendo de você aqui. Meu amigo Bibi Ferraz dizendo, aí é brabo. Abraço Bola, abraço Miro. Boa, Bibi é um Bibi cara Ferraz. Tem um enorme respeito. É diferenciado, né? Diferenciado. Certo. Bibi é diferente. Outro disse aqui, meu melhor vereador da Bahia. Olha, o cara aqui disse que você é o melhor vereador da Bahia. Gabi disse, a luta é por todos nós, Bolinha, né? O MB... Essa é a frase. MB Marcenaria disse que você é o melhor, né? Tamo junto. Alô, Limoeiro, meu abraço. Tá no coração. Certo. Aqui tem outro aqui que eu não sei. Marcos Porto 25 dizendo, Bolinha, Irmão, esteve em Trancoso hoje e viu de perto o caos e abandono de um distrito conhecido mundialmente, abandonado pelo poder público. É isso. Como é que você viu Primeiro, o isso? Marcos Porto aí entra naquele nicho que eu te falei de família, um parceiraço, irmão. Sim. Bom, é como eu disse, né? Primeiro, assim, como é que você... Porque nós temos hoje, né, com todo o respeito ao que eu já falei da política que já citei antes, mas a gente tem uma ausência dos poderes, né? A gente tem uma ausência. Então, né, um prefeito que realmente a gente não vê ele esporadicamente na cidade. É como se não gostasse de morar aqui, prefere morar em outros trechos. E quando você, né, muitas vezes procura esse posicionamento, você não encontra uma pessoa que vai aqui dar uma resposta real para o que ele está vendo na cidade. Pô, Maria Viúva, eu citei há 1 ano e meio atrás, 2 anos praticamente, eu falei que o pior bairro em questão de vias era o Maria Viúva, era intransitável. Hoje eu vim, o Maria Viúva continua intransitável. Mas o pessoal tá trabalhando lá, pô.
Mas é isso. Aí faz um paliativo, aí vem Um uma chuva. asfaltozinho, eu via lá, asfalto, como é que tá? Eu não fui lá. Eu fui Você hoje. foi. Qual a condição hoje? Péssima. Você viu que Péssima. Você viu que rolou até um vídeo de Júnior Parabólica chorando, chegando de viagem, e quando viu a situação do Maria Viúva, ele começou a chorar. De alegria ou de tristeza? Não, é de tristeza, né? E aí, Gabi, como é uma artista, pegou esse choro, o pai, fez um vídeo. Eu não cheguei a ver o vídeo, não. Júnior falava da situação que Maria Viúva que de se fato, encontrava. Tem muitos caras bons aqui, né? Sim. Que fazem parte, quando eu falo caras bons assim, fazem parte da política. Júnior é um assessor de Saulo, né? Não vou dizer aqui dos... Muito cara bom, muito cara realmente que quer que as coisas aconteçam, mas infelizmente precisam estar silenciados porque há um jogo, né? Por trás desse silêncio. Vamos aos comentários, porque a gente ainda vai falar muito aqui, ó. O Lei Duarte disse: o único vereador atuante da cidade, o único. Adriana da Cruz Pereira, o vereador do povo. O outro disse aqui: Bolinha nunca foi oposição. O MB Marcenaria disse: o único que briga pelos nossos direitos. Vejam que as pessoas reconhecem o seu trabalho. A outra pessoa disse aqui: ele é inteligente e assertivo. Outro disse aqui: Bolinha sempre questionou erros para melhorias da nossa cidade. Sóis Rabelo diz: só se silencia quem compactua com a situação precária dos moradores. E diz mais, o povo tem que entender isso. Vereadores que se silenciam não merecem voto, não merecem confiança, não é? Kita, você sabe que é taxista, né? Dizendo aqui: cheguei Brasil. Danilo Novaes dizendo boa noite. Marcos Porto, Solon, Tassi já falou aqui. O Iris Oliveira dizendo boa noite, vereador Bolinha. Boa noite, Miro Veloso. Boa noite a todos os participantes. O Iris teve 900 e poucos votos, não foi isso? Foi bem votado, né? O Iris, mas bem não conseguiu. Bem votado. Bom, Bola, a gente vê que mesmo em meio a essa dificuldade de você ser hoje o único vereador que ainda não abraçou, que ainda não é da gestão, certo? Que não lê na cartilha do prefeito Jânio, mesmo assim, as manifestações das pessoas são incríveis ao seu respeito, né? Isso se torna um bálsamo para você, isso lhe incentiva a continuar. É isso, Miriam, é como eu falei, né? A luta é incansável, faz parte também de uma missão, né? Que eu me posicionei para ela. Eu creio realmente, como eu disse, eu creio numa cidade realmente que ela consegue vivenciar seus dias aí, né, de uma política diferente, onde você não precisa estar somente compactuando pelos valores, mas e sim pelas necessidades do que a população precisa. Sim. A gente precisa avançar. Sim. Porto Seguro precisa se posicionar ao lugar que ela merece estar. Certo. Nós somos o útero dessa nação, a principal cidade do país. Porto Seguro, ela tem painel de belezas naturais, como também o seu painel histórico. Ela é reconhecida mundialmente, só que ela precisa de uma política realmente que abarque e abrace isso. Certo. Primeiro entendendo que seu povo ele é maravilhoso e que ele precisa ser respeitado e valorizado. É o que está faltando, de fato, é uma política que compreenda realmente os anseios da população e que se sinta participante disso. Porque não adianta você falar assim: eu sou prefeito, mas você não gosta de estar aqui. Certo. Você está aqui porque aqui é um trabalho, porque aqui é uma necessidade, porque aqui você tem um serviço, e isso não é suficiente. Por que você acha que Jânio não gosta de estar dentro de Porto Seguro? Não é o que eu acho, é o que eu vejo. Sim. Né? Sim. Eu lhe pergunto, em um mês você acha que ele fica aqui quantos dias? Eu não sei. Pelo que você acha, você acompanha a política mais ou menos. Quantas vezes você vê ele aí em rua ou em algum lugar assim da cidade? Bom, eu não vejo o prefeito. Até para... Eu acho que, na minha visão de política... Você não acha que ele nasceu muito mais para ser deputado estadual, federal? Não sei, aí é dele com o pensamento dele político. O que eu acho é que, de fato, Porto Seguro precisa de um político mais participativo, né? Mais de dentro, que realmente conheça as realidades de viver, de caminhar, de andar nos bairros, de ter a vontade de andar no bairro. Não é de ir no Paraguai porque o Paraguai está lá em época de política. É de ir no Paraguai de fato porque você gosta do Paraguai. É de vir em Trancoso, porque não é somente vir em Trancoso para conhecer as praias de Trancoso e vivenciar os luxos dos empresários de Trancoso.
é de vir trancoso de fato para entender os pormenores, as pessoas que moram no condomínio, que moram no Maria Viúva, que moram nos bairros realmente, que precisam estar também nesses mesmos destaques, como esses pontos que eles gostam de andar. Então, eu não vejo isso. E aí eu não vou entrar aqui no jogo de mérito sobre A, B ou C, eu estou falando do que eu acho que tem que ser para Porto Seguro. Eu acho que eu acompanho outros prefeitos, eu acompanho outros prefeitos das cidades. Eu vejo políticas inovadoras, políticas mais participativas, políticas que ouve o povo e que se senta junto com o povo também para resolver uma política de audiências públicas, em que as pessoas também participem, em que você, como agora, por exemplo, mas tem o ônibus do Porto Seguro que a gente está falando, está sucateado, vai lá, aumenta a passagem do ônibus. Pô, mas o povo está falando que está ruim, todo mundo está vendo que está ruim, e você vai aumentar a passagem. Vamos subsidiar o serviço. Pô, mas subsidiar o serviço? Mas é isso mesmo que o povo quer? O povo quer que além de um serviço ruim, você ainda pague por esse serviço ruim? É isso que a população quer? Vamos ouvir a população. Não sei se você lembra, no governo de Cláudia, teve uma época que Cláudia, movida por alguns dos governos dela, queria privatizar a água de Porto Seguro. Sim. Vai privatizar. Não estou aqui parabenizando a Embasa, até acho que a Embasa tem muitos problemas. Sim. Mas eu fui lá na reunião e eu perguntei quais são as garantias que o povo carente vai ter. Povo de baixa renda. Porque quando você paga, igual que é uma situação de particulares que visa lucro, você vai estar jogando em cima daqueles que pagam mais. Sim, e vai descaracterizar os que pagam menos. Qual é a garantia que a gente vai ter para as pessoas das vilas, né, dos bairros mais longínquos, mais distantes? Como a gente vai garantir isso? Não tiveram resposta. Então, você vai mudar o que você tem que lutar para que isso melhore. Agora, para privatizar, você tem que gerar garantias para esse povo, porque ruim como está hoje, eu vejo vocês aqui hoje, por exemplo, com a situação da iluminação, da Coelba. Porto Seguro hoje não tem uma base centralizada da Coelba em Porto Seguro. Você não consegue saber quem é o gerente, não tem ninguém para te representar isso. Você tem que estar sempre por fora, sempre lutando por fora. E Porto Seguro não é desse tamanho. Quem é dona Odileia Minha Faria? mãe, Hein? minha mãe. Sua mãe? Minha Sua mãe está rainha. falando aqui, meu filho estourado. Minha mãe. Me orgulho do seu caráter. Minha mãe. Fico muito feliz, né? Você Principalmente esperava isso. um dia chegar isso. a um momento de estar representando um povo nessa cidade, sua mãe viva, entrar no Mentalize e dizer, até ela entrou na onda do jargão seu, meu filho estourado, me orgulho do seu caráter. Então, acho que o primeiro, assim, que me motiva, você me perguntou sobre as pessoas que falam, eu fico muito feliz, lisonjeado, mas quando eu vejo meu pai e minha mãe falando, isso me deixa realmente feliz, porque é quem realmente me posicionou para isso, né? Eu até tenho o Emerson aqui, Diego, que estão aqui comigo aqui, e a gente de vez em quando ia pro Baianão andando e voltava caminhando do Baianão, e a gente falava assim, Emerson ficava falando, né? Eu sou o público aqui, vai falando para mim aí. Sim. Isso eu estou dizendo há muitos anos, né? A gente Certo. novinho, a gente jovem na nossa juventude. Fala aí que eu vou estar. E eu falava, era uma festa. Que beleza. Porque para nós tudo é isso, entendeu? É A gente não perdeu esse espetáculo ainda de como a gente enxerga a vida pública, né? Sim, A gente, sim, graças a Deus, a gente realmente enxerga uma política que consiga entregar isso. Certo. Agora, infelizmente, você tirar o... É por isso que eu fico... Eu sempre fico feliz quando eu vejo as pessoas falando, isso me emociona muito, porque, assim, não é fácil elogiar político, velho. E quem faz isso acontecer é o próprio político, velho. O próprio político faz, porque as pessoas não têm um motivo de falar assim, esse cara é diferente, pô. Essa é a verdade, a política joga contra ela. Você pega os vereadores, eu falo aqui, não estou dizendo de A, B ou C não, mas a própria Câmara de Vereadores de Porto Seguro, ela não luta para proteger ela mesma, para fazer ser importante, pô. Você já pensou uma Câmara posicionada como... Vamos botar aqui que tenha 6 caras como bolinha, assim, de falar assim, independente de quem sente nessa cadeira do executivo aí, ele vai ter que respeitar o posicionamento geral. Se ele não respeitar, ele vai ter problema. Rapaz, você já imaginou, velho? Você já pensou isso acontecer? Só que, infelizmente, eles querem exterminar. E é uma pena quando eu vejo pessoas com esse movimento no coração se afastar da política. A gente tem que convocar mais, agregar mais, trazer mais para dentro, porque realmente está escasso e faz falta. Eu vou copiar essa palavra aqui, agregar, porque nesse instante eu tenho uma pergunta para você. Tassi está perguntando aqui, Bola, se hoje você tivesse uma chance de entrar em uma pasta da gestão, qual você acharia sua cara? Tá, sim, irmão, com enorme respeito a você, até parabenizar pelo trabalho que você vem fazendo aí, né, com as pessoas mais vulneráveis. É importante, a gente até, quero puxar esse gancho, né, muito morador de rua, Porto Seguro precisa ter um olhar sensível e realmente
de solucionar esse problema. Então ele está na frente disso, está se movimentando e eu reconheço isso e parabenizo. Ele esteve aqui, você soube? Vi, sim, fiquei sabendo, até acompanhei, até vi. O que é que você acha do trabalho de Tassi? Tá então, velho, assim, Tassi evoluiu muito, né? É um cara que eu tenho que admitir a evolução dele. Eu pensei que ele tinha evoluído quando na campanha ele chegou com a limusine, você lembra? Não. Na campanha. Então, Tassi, ele sempre teve, sabe, Tassi, assim, olha, eu prefiro os loucos sinceros do que os falsos e fingidos, né? Eu então, chamo assim, ele de doido, digo, você é brabo. Mas é um cara que fala o que pensa. Sim. Então é melhor é mais fácil você lidar. Você não tem problema com Tassi? Não, problemas nós temos eu tenho problema com todas as pessoas que muitas das vezes vêm de encontro àquilo que eu tô lutando, e tá certo. Não entende. Mas é melhor, pronto, não entende, ele tá certo, ele tá defendendo uma bandeira daquilo que ele está e ele tem que defender realmente, mas pelo menos ele é sincero, você entende? Não é aquele cara que na minha frente trata de uma forma e por trás questiona. Então, isso eu valorizo e reconheço. Eu prefiro gente assim. Eu prefiro gente desse porte. Por isso que eu te falei de Gabi. Eu prefiro pessoas que sejam espontâneas e verdadeiras do que aqueles, pensantes e falsos. Certo, né? Que esses são perigosos. Certo. Mas, você me perguntou sobre... Não, ele perguntou em qual pasta então, você... Veja bem, eu fui eleito realmente para lutar pelos interesses da população. Para ser vereador. Eu entrei... Mas se você não fosse, isso que ele quer saber. Primeiro eu tinha que ver qual gestão, porque tem gestão que eu não iria me sentir bem. Sim. Se eu não fosse realmente um secretário que eu tivesse, como eu falei do vice, se eu tivesse realmente uma participação efetiva de determinações. E quando você fala no vice, alguém está dizendo aqui, e Paulinho Toatua, o que você tem a dizer? Ele será o próximo prefeito? Não sei, velho. Pode ser. A vida tá aberta para ele, como tá para mim, Sim. como tá para todos, né? A gente não posso... Mas assim, espero que não. Espero que não seja. Você espera que Paulinho não seja? Não, Paulinho e o movimento do jogo político da forma que se existe aí. Certo. Acho que o Porto Seguro precisa respirar, né, um movimento diferente, realmente. Beleza. Olha, a Eliana Brito tá aqui, né, no podcast e tá dizendo aqui, que postura de vereador. Rapaz, você tem fã aqui em Trancoso, muitos fãs. Gente boa. O outro disse aqui, esse vereador representa os anseios do nosso povo. Enéas disse, verdade, Bolinha, você tem toda a razão. Porto Seguro precisa de políticos participativos, né? Participativos que estejam perto da cidade, não de dentro de um gabinete, né? Pronto, aí. A Ju Figueiredo... Só pegar uma mensagem do que você falou aí, Enéas, né, por exemplo. Sim. É isso aí que me motiva. Né? É um cara que eu tenho uma amizade, Sim. conheço de muitos anos, Sim, eu tenho como irmão, certo. Posso falar assim, né? Tenho ele como família, irmão. Certo. E você vê que um cara que me acompanha por muitos anos não perdeu esse brilho de realmente entender que a gente luta pelo que é certo. Okay. Então, eu acho que é isso aí que motiva nosso grupo, que motiva a nossa caminhada, que faz com que a gente, como eu te falei, naquele redemoinho de momentos que eu fiquei, né, muitas das vezes sem entender qual era, o que realmente Deus queria para essa caminhada atual. Okay. E são as pessoas que nos motivam. Olha, Maria, filha de Luciana Félix, está dizendo, Bolinha é de verdade. Estourada aí, viu? Maria, blogueira. E dizendo que você, além de ser de verdade, é diferenciado. Obrigado, né? Maria. Joana Souza. Tem meu respeito também. Joana Souza, que é a doutora Joana, que esteve aqui, advogada, disse que você é referência. Obrigado, fico feliz. Olha aí, tanta pancada que leva, mas hoje no Mentalize está recebendo aqui, não é? Um bálsamo, meu pastor, não é verdade? Que assim, de pessoas que não são pessoas qualquer, né? Você tá pegando Maria, por exemplo, você falou aí, uma grandiosa pessoa, de uma família tradicional, né? Uma pessoa que sempre se posiciona, tem de um nível intelectual muito forte. Você falou de uma doutora também aí. Assim, ela disse não só isso, ela disse, Bolinha, você é referência, mas a população precisa compreender que precisamos de mais vereadores assim na Câmara, que lutar sozinho impossibilita as efetivações. Isso, concordo com ela. Né? O Pri LP dizendo, você é o único e diferenciado. Pronto. Eu acho que é Priscila, velho. Foi uma zona também, O outro disse assim, quando uma mãe e um pai sente orgulho do filho que está fazendo, do que o filho está fazendo, pode ter certeza que você está no caminho certo. É isso. Olha que beleza. É o que sela a missão, né?
Um pai e uma mãe, é o reconhecimento de um pai e uma mãe. Acho que você tem que buscar isso na vida, né? Sim. Eu sou extremamente grato a Deus, né? Pelos meus pais e gratos também a meus pais aí. Tenho uma enorme consideração. Meus pais são os meus heróis, né? Seus heróis. Abaixo de Jesus, a bandeira máxima que eu tenho na terra, embaixo deles aí é meus pais. O Enéas está dizendo aqui, é verdade, Bolinha, você tem toda a razão. Porto Seguro precisa de políticos mais participativos, conhecer a cidade de perto, não de dentro de um gabinete. Né? Então as pessoas... O único que fala a verdade, o Danilo Ernesto, dizendo parabéns. A Eliana disse, imagina uns 3 bolinhas estourados, né, se mudaria muito para o povo. Frank Lacerda é lá de Porto Seguro, foi candidato a deputado e foi candidato a vereador também, e Frank foi uma das vítimas aí, né, deixa eu ficar quieto, porque eu sou entrevistado, ou sou o entrevistador. O Frank está dizendo, quando estava na campanha, o Frank, quando estava na campanha, a Gabi me fez vários questionamentos. No final, fizemos uma grande amizade. A Cristina está dizendo, esse cabeça branca sabe os ensejos do nosso povo. Parabéns, Bola. Já estão me chamando de cabeça branca. Toma aí a que você queria. Robinho disse, a resposta para Tarsis era Jânio, Paulinho e alguns vereadores que fosse afastado. Paulinho está dizendo que a resposta que você tinha que dar para Tarsis era que deveria afastar Jânio e Paulinho. Gorete Nunes Ferraz está dando os parabéns para você. Tadeu Prosdóximo, que é o presidente do PSB, né, também está lhe parabenizando. O Tadeu também é um grande líder, né? Uma mente pensante. É o presidente do PSB, né? Precisamos caminhar juntos, né? É como eu sempre digo, né? As pessoas assim, elas têm que, por obrigação moral e ética, caminhar juntos. Lanzinho, quem é? Pô, Lanzinho, um irmãozaço. Olha o que Lanzinho disse aqui. Por isso não me arrependo dos meus votos em você, Bolinha. Você sempre foi diferenciado. É isso. Lanzinho, um irmão, um cara... O Nanta, é quem faz o... E então é parceiro da minha esposa, que é o web design, fotógrafa, web design. Quando o Lanzinho estiver cansado, que eu sei que ele ganha muito bem de bola e quiser repartir o saláriozinho, você não vai querer, não. A patroa tá aqui, certo? O Nan DM diz assim, sempre incisivo nas questões políticas, muito orgulho de ter ele como vereador no meio de tantos que poucos fazem. Tadeu disse, grande Bolinha, foi o único parceiro na Câmara durante o mandato de Parracho. Rubem Ribeiro Luz diz, Bolinha, você faz política com o povo. Maria disse, olha a pergunta da minha mãe, Miro. Rapaz, olha aí, filha, qual foi que eu não consegui ver. Tadeu disse que foram 4 anos de dureza. É isso, muita luta, né? Como é que... Rapaz... Vinícius não aguentou e desistiu. Mas você resistiu. Você resistiu porque o salário é bom, porque você não tem uma outra fonte de renda, ou por que você não desistiu? São vários fatores, né? Sim. É que assim, primeiro, a gente tem que enxergar que quando se fala Vinícius ou quando se fala Bolinha, ninguém tá só, né? Há uma família, há um movimento que ele... se movimenta sobre isso. Movimenta e, assim, o financeiro não é o crucial do jogo. Certo. Porque se fosse o crucial do jogo, a gente vivia no silêncio. Sim. Que é o silêncio que gera uma melhoria desses aspectos financeiros. Certo. Então, se a gente se movimenta da forma que a gente se movimenta, é porque é um legado, né? Certo. Há uma missão. Certo. Então, quando você falar Bolinha, lembre-se sempre que existe um movimento Bolinha. Uma equipe. Porque é muito solto. É muito solto e muito vazio quando se cita somente eu. E é muito pequeno. O projeto é muito maior. E o que a gente precisa é de mais pessoas com esse mesmo pensamento. Eu sempre falei isso. É uma conversa que eu tinha com o Tadeu direto, né? Com o próprio Vinícius. Acho que não tem que ser o nome. Tem que ser o movimento. Quando você tem um movimento real, as coisas elas vão acontecer. O que a cidade precisa entender é que precisamos de mais pessoas como a gente e de menos pessoas assim. Porque se a gente tiver a maioria...
a gente vai conseguir ser eleito e esse grupo vai conseguir realmente fazer da cidade de Porto Seguro o que ela precisa ser feita. Ok, realizando o desejo da população que pedia a presença dele aqui no Mentalize, e hoje eu tenho a grata satisfação de estar com ele, Bolinha estourado. Bolinha sempre um grande fiscalizador, sempre presente, sempre denunciando, sempre mostrando caminhos para que a gestão, né, acerte, né, para que a gestão deixe o povo mais feliz, e hoje sendo grandemente elogiado pelas pessoas. Alguém disse aqui, virei fã desse podcast, olha aí, teve um elogio do Mentalize. Cristiano, irmãozão, Cristiano aí, irmãozão nosso de onde também. é, lá de Porto. Nossa região. Espero que eu ganhe aqui uns seguidores com você, viu, vai Bola? ganhar. Cristiano aí é um parceiraço nosso, foi o presidente da Liga. Maria está dizendo aqui, ó, que a pergunta da mãe dela deve ter sido essa. O que a sociedade... Essa pergunta é forte, viu, Bola? Diz assim, ó, o que a sociedade pode fazer para sacudir essa gestão, não é, prefeito, e fazer olhar para nós com mais compromisso? Responde, Bola. Então, Maria, assim, até falando para você que é uma mente pensante, para todos que nos acompanham, até pelo nível intelectual das pessoas que estão participando desse podcast, eu acho que primeiro a gente tem que criar células, né? Começar a se movimentar como células. Para se ganhar o poder, a gente primeiro tem que entrar num cunho cultural, mental. Sim. Né? Dizer para as pessoas realmente os movimentos necessários. Dizer para as pessoas que a gente vai cobrar, muitas vezes vai ser feita a correção, mas poderia ter sido feito antes. Então a gente precisa de pessoas que entendam a política desse modo. Como é que é feito isso? É com convencimento, é diálogo, é perder tempo falando realmente, dizendo, porque assim, como eu falei, se você deixar para a reta final, na reta final eles são muito mais fortes do que a gente, financeiramente, de tempo. O sumiço de 3 anos e 8 meses se transforma em uma presença maciça e esmagadora nesses últimos meses. É o que aconteceu na política de Porto Seguro. Então a gente tem que fazer isso. É todos os dias, igual eu faço nas minhas redes, com os meus amigos, com as pessoas que me caminham. Tentar realmente ser essa luz, essa porta, né? Você acha que a população precisa ser mais participativa, né? Não é somente ser participativo na cobrança, é ser participativo na cobrança e participativo também na mudança. Ô Bolinha, mas você faz cobranças, mas você mostra também caminhos para soluções? O caminho está na mão dele. Sim. O caminho do prefeito está na mão dele. E ele entende, ele sabe. Só para você ter uma ideia, vamos falar de um problema prático, correto? Vamos falar aqui no Maria Viúva, que a gente está, né, aqui, sim. Eu passei hoje ali, para ser muito prático aqui nas minhas falas. Eu quero que você fale de Itacipuera depois também, né? Só Maria Viúva hoje. Só vou pegar o Maria Viúva ali, vou pegar o Maria Viúva como exemplo, correto? Que eu tive lá. Sim. Ele está sempre jogando paliativos, correto? Sempre fazendo aqueles tapas-buracos, jogando uma borrazinha, ou vai ali, faz uma terraplanagem, mexe com cascalho, caçambas, patrol. Isso tem um custo. Sim. Quanto custa várias vezes fazer isso? Muito dinheiro. Pronto, fazer uma vez só, muitas vezes resolveria o problema. Faça bem feito. Planeje. Porto Seguro precisa ser planejado. Uma política de planejamento. Eu vi alguém perguntar assim, Bolinha, se você fosse prefeito, o que você faria no seu primeiro ano de mandato? Eu não me recordo quem foi, mas eu vi essa pergunta aqui. Sim, eu até não estou acompanhando, mas eu vi essa pergunta. Sim. O que eu faria primeiro, é claro, se eu fosse eleito, eu teria aqueles meses antes para ir realmente dentro dos meus pilares de política e entender quais são as demandas emergentes, porque você não tem uma vara de cordão para estar resolvendo. Certo. Mas você entende que com o valor, é igual uma empresa, você tem X de dinheiro para gerir mês a mês. Como vai ser feito isso? Quais são as prioridades? Porque, veja bem, o Seguro gasta com não sei quantos milhões com assessoria jurídica para proteger o prefeito, correto? Esse dinheiro podia ser pago em outras coisas. Eu citei que o Porto Seguro gastou só até esse ano mais de 3 milhões com publicidades, sites e rádios e para se silenciar. Com Mentalize não gastou nada, não. Pois é. Ainda, né? Eu gostei desse ainda. Eu espero entrar nessa folha aí. Eu não sei se você mas eu espero para trabalhar. Mas o que acontece? Para mostrar obras. O Mentalize está aberto para isso. Vai ter que ser silenciado. Vai ter que ser silenciado das coisas que você vai falar normalmente. Não. Só vai poder parabenizar, que você sabe que a voz da Bahia tem um jargão. Você é a bolinha estourada e a voz da Bahia é se ninguém falar, eu falo. Então você não vai participar. Perfeito? Nós pegamos. Dá um corte massa, hein? Corte Mentalize esse aí, viu, velho? Nós pegamos no governo passado, 8 milhões para uma gráfica. Aí você caminha mais um pouco, você vai lá. 100 e tantos milhões de pavimentação. Cadê essa pavimentação, velho? Para onde foi?
Aí você vê a classe dos professores cobrando reajuste, aí não pode porque não tem dinheiro. Mas por que você então botou lá, criou 500 cargos nomeados, cargo de 7 mil, de 3 mil, que você não vê gente fazendo nada, como você sabe aqui em Trancoso, que é lotado, você não vê gente fazendo, gente de função nenhuma, como eu falava no início, né? É um para servir o café, o outro para botar açúcar no café, o outro para contar as pedrinhas de açúcar para ver se está doce o suficiente. Certo. Então assim, a gente tem que evoluir. Sim, né? Utilizar o dinheiro do povo realmente para se fazer aquilo que o povo precisa. Certo. E eu acho que Porto Seguro, com responsabilidade, com um entendimento de fato de como Porto Seguro precisa caminhar, tenho certeza que ela consegue trilhar um caminho muito melhor. Vamos aos bálsamos, Bolinha. Quem sabe Deus lhe trouxe aqui hoje para falar, mas também para receber, né, os reconhecimentos das pessoas. Isso faz muito bem, né, para nossa alma, né? Zezé de Camargo e Luciano tem uma música que diz: quero flores em vida. Né? Quando ele diz eu quero flores em vida. Às vezes as pessoas deixam para dizer depois que Bolinha morre, depois que Miro morre. Aí a Bíblia diz que a gente está lá, ó, no esquecimento, não houve mais nada. Então, hoje tem flores em vida para você aqui. Alguém disse aqui: mentalize estourado. Ó, estamos pegando seu estourado e botando para o mentalize. Vila Mangaba, dizendo: quais os vereadores com base em Arraial? Eles não aparecem. Arraial está destruído, impressionante a falta de vergonha na cara desses vereadores. Não é possível que usam os mesmos serviços que usamos. Não é? Bolinha, você é de verdade. Sempre as pessoas dizendo isso. Tomara que publique tantas verdades que você, quem falou isso aqui foi PRI-IP, @Cristiano Tchak. Cristiano e Priscila. Parceiros, família minha também. Certo. Rubem Ribeiro diz: tem meu respeito. Sou Rubem da Vila Parracho. Olha só, tem meu respeito. Amém. A pessoa diz que junto. Tem gente que diz: rapaz, aquele cara não me representa, não. Mas o cara está dizendo que você tem o respeito dele. Né? Maria disse: Miro, seu podcast está maravilhoso. Ô Maria, vindo de você, não é que é... Você tem que sabe... chamar a Maria aqui, né? Não, eu chamei, ela está me devendo. Ela tem uma articulação para fazer aqui comigo, que ela disse que ela quer me entrevistar. Ela falou. Que figura, né? Ela disse: Miro, seu Encontrei podcast... ela na pastelaria, ela e a mãe, falou para mim. Foi. Disse: seu podcast está maravilhoso, cada vez melhor. Muito obrigado, Maria. Suas palavras não me envaidecem, mas me incentiva a continuar a tentar fazer o melhor. Eu confesso que hoje, entrevistando o Bolinha aqui, eu estou numa dificuldade muito grande. Queiroz, né, a dificuldade porque é uma biblioteca de conhecimentos, de lei, de tanta coisa. Queiroz e Sivanilda disse: Miro, fala com ele sobre Sapirara. Beleza. Nunca foi sorte, sempre foi Deus. Esse é um slogan seu, né, Bolinha? Bolsonaro é Deus, pátria e família, e você nunca foi sorte, nunca foi Deus. Aproveitando isso, você... Sempre foi Deus. Sempre foi Deus. Aproveitando isso, você é bolsonarista, Bolinha? Paz, Miro, eu tô assim, sendo muito justo, né? Eu votei em Bolsonaro, né? Me sinto representante, né, da direita, mas tem muitas coisas que me incomodam. Muitos movimentos de como Bolsonaro se comportou, que realmente me incomodou bastante. O que te incomodou mais? A forma, né? A forma de condução. Acho que você tem que ser... Você quando está num posicionamento de... Quando você está no posicionamento de ser um presidente, irmão, você tem que ter uma diplomacia muito maior do que com qualquer outro cargo, né? Sim. Você tem que medir suas truculências, esse jogo, como eu vejo o Trump fazer hoje, de muita arrogância, Isso não serve. Isso serve para você, se for sua empresa, você anda como você quiser. Mas dentro de um poder público, em que pessoas, né, precisam da sua representatividade, acho que você tem que ter um carinho melhor, medir melhor suas palavras. Isso não significa que eu voto em Lula. Sim. Não concordo com a política do PT, tem muitas coisas que eu questiono. Não gosto, né, do jogo político como é feito. Você vê direto eu questionando aí sobre o nosso hospital, cobro direto de Jerônimo. Eu gosto de ser essa voz, Miro. Gosto de ser essa voz de que posso chegar hoje e falar daquilo que eu não gostei dos movimentos de como o Lula faz, como eu também não gostei hoje do que Trump vai lá e faz um tarifaço e uma parte da população brasileira apoiando como se isso fosse um bom serviço para o povo do Brasil. Então, assim, é muita... a verdade é que o povo do Brasil adoeceu por essa política de dois lados, né? E só quem ganha isso é a política ruim.
Ninguém ganha com isso. Olha, eu vou fazer a última pergunta. Tem muitas perguntas aqui. A última pergunta das pessoas. Porque se eu for fazer aqui, a live vai lá para 2 horas, né? Estamos com um bom número de pessoas ainda. Que massa, certo? Mas o Almeida Vanderlei Júnior diz: Bolinha, com esse caos que estamos vivendo na segurança pública, na sua opinião, como o município poderia ajudar o Estado para combater essa criminalidade que estamos vivendo no Litoral Sul? Bom, Miro, eu acho assim, ó. Primeiro... Você sabe que o bicho tá pegando aqui, né? É, perfeito. Uhum. Eu acho assim, ó. Eu até tenho essa tese comigo. Eu acho que mundo que se pensa em exterminar, não se é mundo. Mundo se pensa em criar. Então essas frases, que bandido bom é morto, que você tem que chegar lá e matar, não compactuo, não concordo. Isso não significa que eu quero conduzir esse movimento pacificamente. Acho que tem que ter um meio termo. O que eu acho é que o primeiro passo é movimentos de cultura. É uma educação forte, pujante, para você fazer com que os pais entendam que os filhos serão esse futuro. Que futuro você quer para o Porto Seguro? Qual futuro que você quer? Primeiro a gente mexe nessas bases. Depois você, mexendo nessas bases, a gente vê países aí subdesenvolvidos e mais desenvolvidos do que nós, porque passam por isso. Agora, hoje a gente precisa da força do Estado realmente em uma atuação mais presente, mais firme, com mais força de Estado, para dizer que quem domina realmente, quem tem que dominar é o cidadão de bem. Ponto. Certo. Entra, toma o que tem que tomar, reage e age da forma que tem que ser feito, com força, com firmeza, dando um claro golpe naquilo que precisa golpear. Isso não significa que você tem que chegar em qualquer ação, porque, veja bem, Miro, eu me preocupo muito que a gente também não pode dizer que não existe ainda racismo, preconceito, que as pessoas que são, né, de comunidades carentes são mais marginalizadas do que as de comunidades, né, melhor desenvolvidas, e que muitas das vezes a polícia, quando chega nesses espaços, não chega do mesmo modo que chegaria lá. Há uma cultura sobre isso. Então, por isso, eu acho que tem que se ter um meio termo. E Porto Seguro, ela não pode fechar os olhos para isso. A política, ela tem que cobrar que quem detém o poder, isso é o Estado, que o Estado realmente prepare hoje, principalmente aqui na região do Litoral Sul, que está tendo todos esses ataques, como a gente vê as imagens hoje. O Estado tem que tomar partido disso e dar proteção ao seu cidadão. O cidadão paga caro por isso. E não é o cidadão que tem que fazer isso. Primeiro que o cidadão tem medo de fazer, tem medo de falar. E com razão. Quem tem que fazer isso é o Estado. Porque o Estado, ele é protegido. O governador, quando ele vem aqui, ele para tudo. Em cada rua, porque o vereador vai passar, tem uma S10 parada com vários agentes. Verdade. Altamente armado. Que coisa, né, velho? Altamente armado, protegendo ele. Então, assim, e o povo? E o povo de Caraíba que tá lá? Sim. Saiu nas mídias hoje tudo, mas o povo de Caraíba, o morador continua lá. Sim. E o Estado fez o quê? Não adianta o Estado chegar lá e só matar. A gente não está falando aqui de ações de matar. A gente está falando de ações de agir primeiro dentro da lei. Leva, prende, cumpre o que tem que ser cumprido. Agora tem que ter um braço forte da lei. Infelizmente, o que acontece hoje é que o Estado não faz a parte dela. E eu não vou estar aqui somente sendo irresponsável de dizer que é por causa do PT. Também tem sua culpa, sim. Sua conivência com algumas coisas. Mas a gente precisa também dar força ao Estado para que ele consiga agir nessas demandas aí e solucionar esses problemas, que não é fácil. Porque é um problema que está dentro do coração das comunidades. E por isso que eu disse, hoje no curto prazo a força da lei tem que agir, tem que ser forte, firme. Mas a longo prazo, a médio e a longo prazo, a gente precisa de uma educação melhor. Uma população mais educada, preparada mentalmente para não ter desvios de conduta. Se você tem uma população hoje, meu irmão, que consegue se proteger, se defender mentalmente, ela não vai cair em outros caminhos aí, pelo menos facilmente. Hoje, você vai falar o que para um jovem dessas vilas aí? É cooptado pelo crime facilmente. Por quê? Porque não tem alternativa nenhuma. O município não dá essa alternativa. Para um jovem trabalhar, quando chega no emprego, precisa de experiência. Então, é responsabilidade dos empresários ou não é? Porque é esse mesmo jovem que muitas vezes ele não dá uma oportunidade, que amanhã ou depois entra num caminho errado e vai lá e comete um crime contra ele. Então todos nós cometemos esses erros diariamente. E a gente precisa criar uma cultura de entendimento sobre isso. Eu sempre caminho, e por isso que eu falo, eu sempre caminho e acho que o poder está na educação. Okay. Pode não ser de agora. Eu não estou falando para esse problema de hoje.
Mas eu estou falando por um problema de 5, 10 anos, que se a gente fizer uma educação forte, pujante, realmente, a gente vai colher frutos de uma sociedade muito mais harmônica, amorosa, pacífica, muito mais preparada para os desafios que virão. Ok, são palavras dele, o vereador conhecido como Bolinha, o estourado, não é? Que fala hoje com o coração, mais uma vez. Quero mandar um abraço para a Gordinha, minha vizinha, dizendo, né, Miro, sou eu, sua amiga Gordinha, que eu perguntei aqui. Bom, ó, eu falei, a última pergunta que eu vou fazer, senão vai dar 2 horas de live aqui, tem gente pra caramba perguntando um monte de coisa aqui. Robinho tá perguntando qual conselho você daria hoje pra Jane Natal. Pronto. Depois eu vou lhe fazer mais 2 perguntas e vamos finalizar nosso podcast. Perfeito. Ó, sobre Jânio, eu acho que assim, aqui, ó. Tá bom, se eu puder falar para ele, é que ele seja mais presente real, né? Que ele goste mais de morar aqui na cidade, que ele caminhe aí nas comunidades, ande com o seu povo que o elegeu, que ele foi muito bem votado e ele sabe disso. E que se precisar de mim, como vereador, para dar a sua voz, a sua posição, estou sempre aqui para dar a minha posição sobre aquilo que eu preciso para a cidade. Acho que Jânio, ele como político, ele não precisa de nada, ele já é um político nato, né? Tem muitas essências. Agora, sobre um gestor de Porto Seguro, ele precisa realmente ser mais participativo e sair desse jogo somente do grupo político dele, né? Okay. Ele precisa realmente cuidar dos anseios da cidade de uma forma mais abrangente, abrindo espaço para outras vozes também, para dizer aquilo que pensa sobre a cidade. É isso. Bola, o que te entristece? Irmão, o que me entristece, assim, de fato, como eu venho falando aqui desde o início, né? Acho que a mensagem está aí, a mensagem está sendo pregada diariamente, está sendo vivida diariamente. O que me deixa triste muitas vezes é quando quando a população em si, que deveria ser esse balanço de tudo isso, muitas das vezes esquece de fazer esse balanço, né? Como que a gente viu na última política. É que eu não estou dizendo quem ganhou e quem perdeu. Estou dizendo, porque no fim das contas perde todo mundo, né? Sim. Que é como eu lhe disse, a mensagem que passa é extremamente negativa. Então o que me deixa triste é isso. Mas fora isso aí, tenho muita confiança em Deus. Sei que tudo tem um motivo também. Tem hora que ganhar é perder, tem hora que perder é ganhar. Você tem que saber entender as voltas que o mundo dá aí. Confiar no Senhor, que Ele tem sempre o melhor caminho, mesmo que você não concorde com o caminho. Se você hoje tivesse a oportunidade de ter um superpoder, que poder, Bolinha, gostaria de ter? Rapaz, eu sempre na sua vida? Assim, eu sou um leitor, né? E li a Bíblia, eu gosto de acompanhar alguns livros ali, alguns exemplos de fé que nós tivemos ali. E quando o grande Salomão foi consultado sobre aquilo que ele tinha feito e perguntou o que ele queria, ele falou que queria sabedoria, né? Se eu pudesse hoje falar com as pessoas e passar isso para as pessoas, era que Jesus estivesse dentro de cada coração. Isso aqui eu não estou sendo utópico não, é um desejo real, porque eu acho que aí o caminho ele vai ser aberto, né? Aí vai destravar portas, as pessoas vão querer fazer sempre o bem, vão querer estar sempre em coisas para que as coisas aconteçam melhor, porque assim, o ser humano, ele por si só, ele já é falho, né? Ele já é derrotado. Então o que a gente precisa é lutar todo dia para estar derrubando esse leão aí, para ser um cidadão melhor. Ser ruim é fácil. Difícil é ser bom. Difícil é ser bom. Difícil é ser bom. A última pergunta, Bola, para você. A última pergunta para você, Bola. Solte. Martin Luther King foi um cara que sonhou. Um certo dia, em uma das colinas nos Estados Unidos, ele disse a seguinte expressão: um dia eu verei o filho do branco junto com o filho do preto caminhando pelas colinas e entrando nos mesmos ônibus. Martin Luther King morreu, não viu isso, mas os Estados Unidos elegeu um negro como presidente da República. Nelson Mandela saiu da prisão e foi eleito presidente da África do Sul e realizou o apartheid. Gandhi, sendo um advogado, abriu mão da sua vaidade de ganhar muito dinheiro e lutou pela causa do povo. Eu me inspiro nesses 3 caras. Quem é a inspiração política da vida de Bolinha, o estourado? Bom, eu gosto desses 3 também, acompanho, né?
acompanho tudo que eu posto deles, sou extremamente fã. Mas minha inspiração é Jesus, cara. Minha inspiração é Jesus. É claro que a gente é um caminho praticamente impossível do ser humano, né? Mas é aquele caminho ali que você tem que tentar trilhar. E aí você pega ganchos de grandes homens que tiveram falhas também, porque ele é um infalível, né? Você pega ganchos de grandes homens, como você citou aí, Gandhi, Luther King, Mandela, dentre outros, né? Que realmente ergueram, até os anônimos também, que realmente fizeram, como até o próprio Malcolm X, que lutava de uma forma diferente do que os que lutaram aí, que a gente citou, né, mais pacíficos, o outro era mais de força. Mas assim, todos tiveram sua importância para o mundo que a gente vive hoje, né? O mundo é 100%? Não, o mundo, a decadência do mundo está aí. Agora a gente tem que fazer a nossa parte, né? Para que cada bairro, cada localidade tenham grandes líderes como esses homens foram dentro das suas importâncias. É isso que a gente precisa. É que Trancoso enxergue isso, é que Itaporanga enxergue isso, é que Caraíba enxergue isso, é que em cada reduto desse, né, possa estar germinando e botando essências de pessoas que queiram que a comunidade seja boa. Não fique somente na vaidade financeira, mas sim na vaidade existencial, né? Porque como o pastor Diego sempre fala, né? Qual o som que vai ecoar na eternidade, né? É isso que a gente tem que se preocupar diariamente, é dormir, botar a cabeça no travesseiro e pensar no amanhã, como é que vai ecoar. Esses homens estão ecoando maravilhas, né? Bálsamos, como você citou. Mas e a sua história? Então, é isso, e muito grato a Deus aí por todas as dificuldades que eu tenho enfrentado, que não são poucas, né? Venho enfrentando algumas, mas eu sei que Deus está no controle de tudo e vai dar tudo certo. Bola, à sua disposição o microfone do Mentalize para suas considerações finais, meu irmão. Irmão, só agradecer mesmo, muito obrigado, Miro, minha sua esposa também, pela abertura do espaço, muito obrigado a todos os seus assíduos aí, as pessoas que estão acompanhando o seu programa, peço a todos que ainda não se inscreveram, que se inscrevam, que sejam seguidores do canal, a minha família, meus assessores, meus amigos, minha família, irmãs que caminham comigo aí, meus irmãos. Pede de novo pro pessoal seguir o Mentalize. Pessoal, siga o Mentalize aí e acompanha aí todos os podcasts de quem vem aqui, né, falar, trazer o seu pensamento da nossa cidade e também da sua profissão. O que fica, Miro, é assim, como eu falei no início e eu venho falando no decorrer do podcast, né? É que a gente realmente entenda que Porto Seguro é maior do que o eu, né? A gente é como um grande time que tem um grande jogador. O jogador nunca vai ser maior do que o time. Mesma coisa é Porto Seguro. Nenhum político que sentar na cadeira vai ser maior do que a cidade. Quando você reconhece isso e entende isso, que hoje é tudo vaidade, né? Amanhã não seremos mais nós. Então, assim, o que a gente deixa para quem entra? Como eu pego a mensagem que deixaram aí, né? Esse pode andar de cabeça erguida. Então, é o que me deixa muito feliz e confortável na posição que eu estou de vereador. Há um tempo atrás me perguntaram bem assim, Bolinha, como é que você está? Né? Você está confortável onde você está? Estou confortável. Porque eu estou do lado do povo, do lado da verdade, do lado do que é o certo. Muitas vezes a maioria está do lado de lá. Você está sozinho do lado de cá, mas é o certo e é onde você tem que estar. Então, muito feliz, né? Eu fico honrado e lisonjeado aqui pelo convite. Saiba que você pode contar comigo independente de podcast. Você sabe que você é um amigo meu, um parceiro. Sim. Meu enorme respeito pela sua existência também, irmão, pela sua luta. Estamos aí, à disposição. Conte comigo. Precisar de mim, como eu sempre digo pro povo, né? A gente não é somente uma voz, a gente realmente é uma mensagem. A luta não é só minha, a luta é por todos. E nunca foi sorte. Sempre foi Deus. Que Tamo beleza. junto. Meu Deus do céu. Essas foram as palavras de Bolinha, o estourado. Quero dizer que estamos chegando ao final do nosso podcast, mas quero trazer aqui uma notícia que me deixou muito feliz. É que na próxima quinta-feira estará aqui sendo entrevistado, né, por nós a Alessandra Jardim. A Alessandra é uma mineira que foi embora para Orlando, para os Estados Unidos, há muitos anos e se tornou uma das maiores corretoras de imóveis lá nos Estados Unidos. E está trazendo para o Brasil, certo? Meu amigo Giliardi, juntamente com sua imobiliária e seus amigos, estará trazendo a Alessandra Jardim, diretamente de Orlando, para fazer uma palestra, não é, em Porto Seguro. E escolheram o Mentalize para entrevistar a Alessandra, não é, que já está divulgando o nosso Mentalize lá nos Estados Unidos.
né? Eu espero que a Alessandra, não, ela vai falar em português. Se é que eu falo fluentemente também, viu, Bolinha? Se tiver de inventar aqui, eu falo um bocado Solta também, né? coisa. Então, quero agradecer, né, e dizer para vocês que nessa quinta-feira que vem, o Mentalize vai estar atravessando também essas fronteiras aí, né, onde vários americanos estarão nos assistindo no dia desse podcast. Adeus, a minha gratidão, a todos um forte abraço, obrigado pela grande audiência desse podcast de hoje, fiquem todos com Deus e até terça-feira que vem. Valeu, tchau, tchau.